nesse livro que eu não posso ganhar nenhum dinheiro dele. Porque o que eu falo ali, às vezes, vai contra minhas próprias empresas e o que eu já investi na vida e as minhas... Quando eu cheguei na parte do livro que diz que ele ia deixar a lista de livro no final, eu só queria chegar na lista de livro, entendeu? Porque... O que elas estão preocupadas é da porta pra dentro. Como eu tô me sentindo chutando essa bola agora? Quando eu não quiser mais chutar, eu não vou chutar. E se eu chutar uma pedra, eu vou chorar porque tá doendo aqui dentro. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. E estamos de volta com o InvoiceCast na estante. E nós vamos tratar desse livro aqui, o Almanaque de Naval Ravikant, que foi escrito por Eric Jorgensen. Naval Ravikant é uma pessoa, tá, gente? Ele é da Índia, de Nova Delhi. É que o nome, né, não é comum para nós, então é bom já deixar isso claro. E para essa nossa série especial, eu gosto de deixar claro algumas coisas, tá? Dá para acompanhar o podcast independente se você leu ou não. Tá? A gente avisa sempre do próximo livro que vamos abordar no final do episódio, então vai ser daqui 2 meses mais ou menos, então dá tempo para ler, já não pega nenhum Guerra dos Tronos para ler, nada gigante, então dá tempo tranquilamente. Nos acompanhe que a gente vai sortear esse livro no follow-up do Comex, Notícias que Importam, Insights que Transformam, está aqui no link da descrição do episódio para você assinar gratuitamente e se manter bem informado sobre o comércio exterior de segunda a sexta. Primeira vez por aqui, lembra já de seguir a gente nos agregadores podcasts da sua preferência, dá aquele joinha, 5 estrelas se for possível, comenta, encaminha para alguém, porque essa ajuda orgânica que faz a diferença para o podcast ir mais longe. Se a sua empresa quiser apoiar esse projeto, quiser estar aqui na mesa nos outros episódios, gravar episódios exclusivos, temos espaço também, porque é muito importante para a gente. Inclusive, já estou com umas ideias aqui para o ano que vem, que olha... Queria poder falar agora, mas não dá, cara. Estamos com umas ideias boas para a gente fazer, além do podcast aqui, mais conteúdo no audiovisual, tá? Então, eu já vou agradecer as empresas que já estão nos apoiando, estão aqui vindo gravar podcasts conosco, que eu tenho a Broker Comex, a Link ES Logistics, a Next Shipping, European Cargo, Linea Logistics, NAC Digital, Ship to Ship, Tasca Logistics, Interface, Log Comex. Muito obrigado a cada um de vocês. E, claro, tem que agradecer a Bárbara Schelmer, o Arlon Pereira, que estão aqui para falarmos desse livro. As redes sociais deles estão aqui nos comentários. O Arlon, como eu sempre gosto de dizer, ele só tem o LinkedIn, porque ele é uma pessoa iluminada, ele chegou lá na vida. E aí, claro, se conecta com a gente, que faz toda a diferença. Arlon, eu vou passar a palavra para você, então eu só quero falar um pouquinho de quem é Naval Ravikant, claro, que eu pesquisei aqui. Ele é um cara muito discreto mesmo, não tem muita informação sobre ele na internet, né? Ele é nascido em Nova Delhi, na Índia, em 1974, se mudou para Nova York com a família em 95 e se formou em Ciências da Computação e Economia. Ele trabalhou na Boston Consulting Group, e em 99 ele cofundou um site de avaliação de produtos chamada Epinions. Eu lembrava vagamente disso. Ela foi um site gigante na época um pouco antes da bolha.com, né? Isso aí. Posteriormente se fundiu com a Deal Time, uma comparadora de preços. Pegou aquela época do Groupon, né? Nossa, é o Buscapé Internacional. Então ele ganhou muito dinheiro nessa época aí. E ele é hoje um dos nomes mais influentes do Vale do Silício, porque ele é o fundador da AngelList, que conecta investidores e startups, né? Isso aí. Agora você passa a palavra. E ele foi um cara que apostou cedo em empresas como Twitter, Uber e Stack Overflow. Então, esse cara sabia onde investir, né? Cara, por que esse livro é tão importante para ti? Vamos começar por aí. Pô, legal, velho. Começamos com essa pergunta, né? Boa. A gente estava conversando aqui um pouco antes que... Para mim, livro é sobre o momento de vida que tu tá, né, cara? Às vezes tu lê um livro e ele é muito ruim para aquele momento de vida que tu tá, e de repente se tu pegar ele de novo 10 anos depois, naquele momento novo de vida que tu tá, aquele livro faz sentido. Esse livro fez muito sentido para mim, cara, porque eu tinha recém vendido a Royal. Não faz muito tempo que tu leu, a gente tinha lido ele há mais tempo. Não. Eu já acompanhava ele faz tempo em vídeos e tal, já sabia do AngelList, etc., porque estudava esse mundo de startup, mas eu não tinha lido um livro assim e não sabia que existia. O que aconteceu foi, eu vendi a empresa, fiquei um tempo aqui, depois eu falei, cara, eu quero começar a viajar. E eu fui morar fora. Eu fiquei quase 2 meses em Barcelona com a minha mulher, aluguei um Airbnb e falei, cara, eu vou ficar aqui um tempo. E... a minha mulher, ela acorda mais tarde. Então, ela acorda, tipo assim, 9h30, 10 da manhã. Eu, cara, 6h30 da manhã, 6 horas, o olho abre e não volta a dormir. Ela não é alta performance, né, cara? É da noite. Ela gosta de trabalhar mais prós-horário. Ela não toma esses shots aí que a Bárbara curte. Então, o banho gelado, não, ainda não. E aí, o que aconteceu, cara? Eu, nesse intervalo das 6h30 até as 9, 10 horas, quando ela ia levantar lá,
eu sentei no sofá daquele Airbnb e peguei esse livro para ler, né? Eu tinha comprado ele no Kindle aqui, né? Eu leio no tablet e tal. Cara, eu li o livro inteiro até ela acordar, porque o livro ele é basicamente curto, assim. Não é que é curto, ele é de fácil leitura, é uma linguagem simples, enfim. É que ele tem bastante figurinha e destaca assim, os tweets tem dele. Destaques, vou enfim. explicar também como é que vou funciona explicar. a dinâmica desse livro, que ele é diferente mesmo. O que aconteceu, cara? Eu terminei de ler esse livro e me deu uma angústia. Assim. Eu falei, cara, eu agora me empolguei, legal, gosto do jeito que ele pensa, já sabia muito do que ele pensava. Eu quero aplicar isso e o que eu vou fazer, cara? E aí, cara, eu abri a minha newsletter naquele dia. Ela A que Sapio, inspirou. há muitos anos atrás, eu fui lá, naquele mesmo dia eu aprendi uma ferramenta, eu decidi, cara, eu vou botar, e o primeiro post da Sapio foi saber o que se quer da vida. Muito inspirado no que ele bate na tecla aqui no livro, que a gente vai debater depois. Porque eu fiquei, cara, imagina se esse cara... Provavelmente eu gostei desse livro porque esse cara pensa muito parecido com o que eu acredito, né? Também, né? Tem que lembrar desse detalhe, né? Se você não gostou e não acredita, tá tudo bem também, né? Lembra? Cada um vive sua própria realidade. E pô, eu falei, cara, imagina se ele não tivesse postado isso, ou não ter feito isso. O quanto de conhecimento, talvez ele botou em palavras o que eu já queria falar, sentia e tal, e não falei, não sabia como Eu expressar. fiquei com essa sensação, cara, que ele falou muita coisa que eu já acreditava. Só que tu não Só sabe que eu nunca como tinha se parado pra expressar, pensar nisso, nem me expressei, né? Então, e aí, porra, isso aí me pegou, assim, por isso essa evangelização, assim, porque ele tentou simplificar o caminho do sucesso e felicidade conceitualizando coisas, né? Tipo assim, eu acho isso muito legal. Por exemplo, um exemplo besta que ele cita no livro que eu gosto muito, que é assim, o que é sabedoria para ti? Porra, cara, tu não sabe conceituar a sabedoria. Cara, tá ele fez como é em que uma frase isso, esse filho da se desgraceira, eu não me engano, cara. Ele é fala, muito bom, cara. Ele fala assim, sabedoria é saber viver com as consequências das escolhas que você fez hoje. Uma coisa assim. Como você define sabedoria? Tá aqui, ó. Compreender as consequências de longo prazo de suas ações. Olha aí, tipo assim, pô, cara, ele botou um português simples, fácil de entender, que sim, que você é responsável pelo... Né? Então, aí eu virei meio evangelizador, porque assim, cara, eu sou muito contra algumas coisas, dentre elas as pessoas que só motivam, né? Ou as pessoas que só passam técnicas. Eu acho que o mundo está indo muito para isso, assim, vou pagar um curso para eu aprender tal coisa, mas você não sai de nada além de ou só motivação, ou só uma técnica. E o mundo é meio complexo para isso. E ele pegou e começou a simplificar. Assim, ó, aqui tem um caminho. Ó, você quer ficar rico, velho? Rico, eu digo, não de ter dinheiro, é de não precisar trabalhar pelo dinheiro, né? Ele divide entre o que é riqueza e o que é ser rico. Assim. Felicidade. Riqueza e felicidade, né? Porque eu li em inglês, aí tem os termos, eu não sei traduzir bem. O que passou foi... Ele simplificou, ele pegou e falou, cara, você quer ser isso, você tem que ter uma alavanca. Daí ele explica o que é alavanca, e ele dá exemplos da alavanca, mas ele não está te dizendo um caminho, número 1, 2, 3 e 4. Vê como é que serve aí para ti. Isso, ele fala muito sobre curiosidade, sobre coisas que, pô, me inspiram, assim. Explica a estrutura desse livro. O livro é bem legal, isso é importante tá? porque Olha ele que é massa. muito diferente. A história é assim, ó, esse autor é um escritor, enfim, Eric... A gente não sabe dizer o Eric sobrenome dele. Jorgensen. O que ele diz aí no prefácio dele? Que ele é um escritor? É escritor e autor? estrategista, isso deve ser ChatGPT, de produtos. Em 2011, ele se juntou à equipe fundadora Zarly, uma empresa que se dedica a ajudar proprietários de residências a encontrar prestadores de serviços com quem possa confiar. Seu blog de negócios, Evergreen, não é o armador, proporciona ensinamentos e diversão para mais de 1 milhão de leitores. Isso. Ele era um escritor e tal, e aí um dia ele tweetou assim, cara, o que vocês acham de eu escrever um livro pegando os tweets do Naval e tal, que ele já seguiu o Naval, gostava e tal. Cara, o Naval retweetou isso. Ele foi dormir, o Naval retweetou isso de noite, de manhã, tinha 5 mil curtidas e tal. Ele falou, cara, esse é o projeto, eu vou demandar uns 3 meses aqui para fazer. Aí o Naval mandou um e-mail para ele e disse, cara, se precisar de ajuda, eu te ajudo. Só que tem algumas coisas que a gente tem que combinar. Primeiro, esse livro tem que ser grátis para todo mundo, ele tem que estar num site disponível com gratuidade. Sim. Número 2, eu quero ser tão honesto nesse livro que eu não posso ganhar nenhum dinheiro dele. Porque o que eu falo ali, às vezes, vai contra as minhas próprias empresas e o que eu já investi na vida e as minhas coisas. Então, eu quero que as pessoas entendam que isso aqui é uma coisa que eu acredito, mas, às vezes, é até contra o que uma empresa minha está fazendo. Não. Então, tipo, o cara juntou tweets, podcasts e tal. Esse cara não aparece muito. Assim, ele tem uma clareza do que ele quer fazer da vida e de quão curta a vida é. Muito legal. As partezinhas em cinza aqui são tweets dele. E aí aqui em negrito são as perguntas que esse autor fez para o próprio Naval, que aí ele se debruçou mais. E tem mais também. Ideias, tem, né? tipo assim, algumas perguntas são tipo Joe Rogan, outro podcast que ele foi, o Tim Ferriss, fazendo, mas o autor ele não quis botar o nome dos caras que fizeram as perguntas para não confundir muito. Assim. Então ele disse,
tá tudo na internet. Ele até deixa bem claro no prefácio coisas, tipo, ó, isso são os tweets do Naval, o que você concordar é estritamente escrito pelo Naval, o que você não concordar provavelmente é erro meu, porque né, eu tive que fazer adaptações, vocês têm que entender que esse livro é para o contexto atual, então cada contexto que você lê, você tem que fazer um esforço em se adaptar a ele, porque não vai fazer sentido muita coisa em determinados momentos. Não tem estrutura, porque é uma confusão de tweets que eu estou tentando botar num livro, né, cara? Então, essas coisas me chamaram a atenção, entendeu? Porque é meio que assim, esse livro não foi feito para vender. Esse livro foi eu acessei o site hoje, está lá disponível em inglês gratuito. Então... E ele não é caro no Kindle, se tu pegar assim, ele é bem acessível. E o que mais legal foi que aí ele chamou o Tim Ferriss, que hoje é um cara que a gente estava conversando até assim, extremamente foda no que faz, porque ele é um experimentador nato, ele usa ele mesmo como experimentação nesse mundo, assim, ele vai deixar um conhecimento absurdo aqui de N coisas que a vida, enfim, desde natureza, ciência, ele se envolve em um monte de coisa. Então, tipo, chamou muito a atenção e naquele momento que eu estava, numa venda de empresa, em casa lá, em Barcelona, fez todo sentido da vida para mim, assim. Daí mudou bastante a minha forma de pensar o pós-venda, assim. Porque daí, cara, o que tem além da venda? Ele bate em teclas muito legais que a gente vai debater aqui, que fazem relação com a vida que eu estava tendo ali naquele momento e eu estava sentindo. Talvez eu não tenha achado a resposta ainda, né, do que eu estou buscando, mas esse livro ajudou a sair do que eu não estava buscando, e isso foi importante. Bárbara, tu estava falando que esse livro foi importante para ti. Começa aí falando o que já te chamou mais atenção. Tá, vamos lá. Onde é que ele te fisgou mais? Ele segue uma estrutura muito legal, porque por mais que ele não tenha uma estrutura, né, no tipo, quesito talvez... capítulo 1, 2, 3 e tal. Uma linha de raciocínio, mas vamos pensar em temas, tá? Mas, ao final do livro, ele não fala tanto de negócios. Ele já vai para uma parte mais estilo de vida saúde, né? Onde ele vai falar de alimentação, de atividade física, de meditação. Então, assim... o começo dele foi onde mais pegou para mim, e aí entra a questão de contexto. Claro. Para o pessoal entender como é aleatório, tá? Aqui, ó, os capítulos principais. O primeiro parte 1, riqueza, construa riqueza. Depois é desenvolva discernimento. Tipo, depois é felicidade, depois é salve a si mesmo e, por fim, filosofia. Entendeu? Tipo, não bate muitas coisas. Sim. O cara jogou tudo os pensamentos dele, porque né? tu imagina que são, sei Desculpa lá, te 10, interromper, 15, Bárbara, só para dar uma noção pro pessoal. 10, 15 anos soltando tweets do que ele pensou naquele dia. Exatamente. Inclusive, esse do Desenvolva Discernimento também eu achei maravilhoso. Mas, também foi um dos que eu mais gostei. O primeiro se capítulo. eu for dizer assim, o que mais me pegou aqui foi o 1 e o 2 mesmo, né? A parte, na verdade, assim, a parte 1, que é riqueza, né? Que é o construa riqueza e o desenvolva discernimento. O parte 2, felicidade, para mim, casou um pouco até com o nosso último tema, que era do jeito Harvard de ser feliz. Claro que numa pegada um pouco diferente. E o que você fala, ele simplifica muitas coisas. E eu entendi, Arlon, muito dos seus argumentos, às vezes, de não se debruçar tanto sobre um assunto quando ele já está claro o suficiente. Às vezes até em relação aos livros, né? Claro. E ele até cita que, às vezes, você pega a parte de folhear um livro... E aí, quando você já entendeu o conceito, você não necessariamente precisa terminar aquele livro, porque você já entendeu esse conceito. Eu sofri... Vou fazer abrir um parênteses. Vai lá. Aquele livro, a gente já falou dele da outra vez, do Poder do Hábito. Eu sempre remeto a ele, porque eu levei, acho que 1 ano para ler aquele livro. Pouco mais. Porque eu travava na leitura. Assim, eu já tinha entendido o conceito, mas eu ainda estava naquela de eu preciso terminar o livro. Já fui pego nisso também, te entendo. Cara, que inferno, assim, ó. E aí eu falei, meu, E tem parte de livros que são muito chatos, repetitivas, e o exemplo é o mesmo. E eu sou contra, todo mundo já sabe, eu acho. E aí depois você entra nessa de, cara, eu entendi o conceito, eu não preciso necessariamente ir até o final, né? Ele vem trazendo, ele se debruça por vários exemplos, porque também tem estilos de aprendizados diferentes. Às vezes a pessoa vai precisar, né, desse nível de detalhamento. Mas enfim. Então... Tu chegou a pular algum momento desse livro? Que isso aí seria uma vitória, né? Eu pra pulei. Nós. Isso, cara. Eu pulei uma certa parte da felicidade, porque eu concordo tanto com ele que eu falei, cara, Que isso aqui eu já concordo, foi. não preciso. Eu pulei já aqui na parte mais final, onde ele fala do Salve a Si Mesmo e do Filosofia. Porque, por exemplo, quando eu vi que ele começou a falar de alimentação, de atividade física, da parte de meditação, tipo assim... E aí eu fui pegando nos tweets e eu falei, Naval, valeu. Nós estamos muito alinhados, cara. Eu falei, Tá tudo certo. Não, mas é importante até passar para quem está ouvindo, né? Que como a gente muda, né? Antigamente, provavelmente todos nós tínhamos essa regra, né? Começou, tem que terminar, velho.
E agora a gente começa a perceber que, assim, cara, tem coisa que não... Eu tinha isso com jogo de videogame, cara. Não, tem que terminar. Tá doido, cara. Nossa, cara, loucura. Hoje a gente já deixa com mais sabedoria coisas pra trás, né? Sim. Ah, cara, tá bom, não faz mais sentido isso aqui. Ou faz muito sentido, valeu. Vamos passar isso aqui. E tu vê que engraçado, né? Porque ele traz esse conceito. E aí, essa semana ainda, uma amiga minha postou assim, eu acho que... Ela falou assim, terminando tal livro. E daí ela fez um comentário que ela acha que o ápice da disciplina é terminar um livro. Ele E é aí contra a eu li disciplina. aquilo e eu fiquei pensando, putz, será? Porque daí às vezes a gente se coloca meio que numa pressão, sabe? De que assim, cara, para que eu me prove disciplinado, eu preciso terminar aquilo que eu comecei. E aí ele bate em umas coisas que eu defendo muito, que assim, ó, as coisas precisam fazer sentido pra Claro. você. Então assim, eu posso terminar algo que ainda faça sentido pra mim. Mas eu simplesmente comecei e eu vou me massacrar pra terminar por uma coisa que não vai mais me dar recompensa, que mais vai me gerar sofrimento, pelo simples fato de eu terminar aquilo, tipo, porra, é tempo da minha vida, entendeu? Eu acho Que é não curto. não tem como tu mentir pra si mesmo. Tu pode largar um livro, sabe? Não, ele já me serviu. Ou largar um livro porque tá indisciplinado. Porque ele é Tu muito sabe a ruim, diferença. cara. Não, Às tu vezes sabe é a muito diferença. ruim. Ou o A livro gente é não ruim. pode julgar livros, né? Enfim, O livro mas- é ruim, acontece. Então, Exato. E isso com tantas coisas. E aí a gente transporta isso pra tantas coisas na nossa vida. Aqui a gente tá usando o exemplo do livro. Claro. Mas se eu comecei algo e aquilo não faz mais sentido pra mim, Termina. cara, sabe? Eu particularmente sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade com isso. Tipo assim, cara, isso aqui não faz mais sentido. Ah, mas você falou que ia terminar. Foda-se, não faz mais sentido. Eu posso ter me comprometido publicamente, mas se pra mim não faz mais sentido, eu não vou mais terminar, né? Claro. Enfim. Mas, voltando ali, o que mais pegou foi justamente pelo meu momento de vida, porque como eu estou num momento onde eu estou muito pautada já um pouco de uma maneira mais sólida, claro, né? Sempre tem um ponto para melhorar, em pilares de saúde, de práticas de bem-estar. Então, onde eu estou mais focada nesse momento da minha vida é, de fato, em geração de riqueza. Trabalho, geração de riqueza. Então, a parte 1 e parte 2 ali, para mim, serviram E pra ti, Jonas? maravilhosamente bem. O que pegamos? cara, a parte inicial teve coisa assim que eu até não concordei muito, assim, mas eu gostei muito. Tipo, tem aqui aqui no início, já na página 33. Eu gostei que eu já vi no da Bárbara que tem um ponto de interrogação, assim, tipo, não entendi isso aqui, cara. Isso é muito legal de ler livro. Eu usei o dicionário, inclusive. Que bom, cara. Com... Minhas primeiras impressões, assim, cara, é um livro... Uma Ele palavra é um só. livro mais tranquilo de ler. Eu gostei, assim, porque ele... Tipo, dá pra você... eu quero ler só 3 páginas. Dá, porque ele fecha, assim, os pensamentos. Ele é mais tranquilo, mas ele faz a gente questionar muita coisa, tipo... Coisas assim que me pegou, tipo... Ele falando aqui um monte de tweet. Como ficar rico sem precisar ter sorte. Aí ele vai um tweet atrás do outro aqui. Mas tem Aí- um resumo... Ah, tá. Vai, prossiga. Né? Aí, tipo, não firme parceria com céticos e pessimistas. As crenças deles só trazem satisfação para eles mesmos. Essa segunda frase me pegou. As crenças deles só trazem satisfação para eles mesmos. Eu não ia para pensar isso, né, cara? E eu fui um cara muito cético, muito pessimista na minha vida. E eu comecei a mudar não faz muito tempo, acho que faz uns últimos 5 anos, cara. Acho que foi depois de eu ter empresa. Que aí eu vi, não, dá certo. Não, eu não vou passar fome. Esse problema não vai ser o fim. Não é o fim do mundo. Aí quando eu fui demitido, eu também vi, não, cara, minha vida não acabou porque eu fui demitido, entendeu? Aí eu comecei a mudar. Aí eu nunca tinha pensado nessa frase, assim, achei ela muito interessante. O que mais eu tinha visto aqui? O conhecimento específico é aquele para o qual não se pode ser treinado. Se a sociedade pode treinar você, pode fazer o mesmo com outra pessoa e substituí-lo. Eita, nós! Aí, tipo... começa a legal. pensar assim, caramba, é verdade. Claro, tu não vai começar já num trabalho na tua vida, Claro. a não ser que tu, sei lá, seja um artista genial, um programador genial, que aí tu já vai ser indispensável. Mas assim, no início da carreira, tu vai começar em alguma coisa com certeza substituível, né? Então, é bacana porque daí, tipo, nesse começo do livro, eles colocam uma sequência de tweets do cara, né? Então, o livro ele é todo grifado em cinza, porque quando é tweet tá grifado em cinza, assim, com uma sequência, o quê? Tem uns 30, 50 tweets aí, vai. Aham, tem. É bastante. bastante, Essa parte é aham. bastante. São uma, duas, Que fala três. algumas das crenças São que ele 6 tem. páginas. Aí essa aqui é boa, tá? Ó, não existem métodos de enriquecimento rápido, são apenas planos para alguém enriquecer à sua custa. Eu sublinhei essa. É bom demais, cara. É bom demais, cara. Olha, se tu precisa de alguma coisa para lembrar desse livro agora, cara, lembra disso, cara. Porque já tá virado em maluco no LinkedIn também agora, oferecendo solução milagrosa para ficar rico rápido. Foge. Então, ele bate em algumas teclas que são legais. Por exemplo, nesse ponto aí, uma coisa que eu gosto muito que ele fala é assim, ó, ele fala que nesses eventos motivacionais e etc., no fim das contas, você enriquece o palestrante
e você esquece que você é responsável por pegar essa motivação e transformar em ação e dinheiro depois, entendeu? Sim. Tipo assim, o evento não vai te deixar rico. E as pessoas pagam achando que elas vão pagar, o cara vai dar o segredo, Não. que sabe Deus qual é o segredo, né? Até hoje eu não achei. E se Pra não daí, tiver outro curso para contratar depois, né? daí tipo assim, pô, ele quer falar isso de uma forma, né, normal. Sim. Gente, vamos parar para pensar aí, né? Tanto que tem um negócio que o Jonas postou hoje lá no LinkedIn que eu gosto eu muito, que é salve-se, né? Que por mais que tá lá no final, ele tá tentando dar um recado assim, cara, você é responsável, velho. Né? Não é o cara do curso que é responsável por tu ficar rico ou não, entendeu? É uma escolha tua. Sim. Então, eu gosto do nível de clareza, assim, mas ele fala coisas até anti-gurus, assim, né? Ele não gosta muito de guru. Ele tem uma frase que ele diz: se você precisa de mim, tu não entendeu o jogo ainda. Do meu conselho, tu não entendeu o jogo ainda. Porque ele não gosta disso, né? Você pode, claro, né, ter mentores e procurar coisas. Ele só não quer que você dependa daquela pessoa para ser quem você... É porque é como se você pega o que se adequa ao teu contexto, a Isso realidade, aí. que isso ele bate muito, né? E aí você foca em ser você mesmo. Eu gostei porque ele pega muito em cima de essência. Autenticidade. E de você, tem uma parte que ele fala que não existe competição, porque... Aqui, ó, página 43, 44. Que ele fala que não existe competição para você, porque só você pode ser você mesmo. Então, se você foca e você coloca muita energia entre você ser você, você elimina a competição no mercado, claro, né? Claro. E aí ele fala, todo mundo é o melhor em uma coisa, em ser você mesmo. E aí a gente está o tempo todo, né, de maneira generalizando, não, eu vou copiar a rotina do fulano, eu vou copiar o que o fulano está fazendo. Poxa, por que eu não aprendo com essas várias pessoas, trago para o meu contexto e falo, cara... Mas para mim, assim, isso aqui eu faria com mais humor, isso aqui eu faria com... Né? Isso é legal, porque como ele vem de startups, né, desse mundo, ele pensa sempre em inovação, né? Então, assim, copiar para ele não é um problema. O problema é você copiar tanto que você vai ser comparado àquela pessoa e aí vira uma competição. E o que ele fala é, as startups, e todo mundo gera riquezas astrônomas e tal, quando não tem concorrente, eles escolheram um oceano azul, que é o quê? Ninguém consegue fazer isso aqui, só eu estou fazendo isso aqui, entendeu? Então, o pensamento dele é voltado para lá. Exato. Não que o outro está errado, né? Mas se você seguir o outro, que é copiar alguém, você não pode dizer para a pessoa assim, pô, cara, mas a minha concorrência é foda daí. Assim, não foi o que tu escolheu fazer, pô? E eu acho que na vida fica mais difícil de sustentar isso, porque você tá o tempo todo tendo meio que ignorar aquilo que tu é e que tu acredita e que vem mais natural para você, porque você tá tentando vestir uma outra carcaça integral ali e fazer exatamente da outra pessoa. Porque a influência é forte demais no mundo hoje. Né? Um trabalho desgraçado, enfim, então eu gostei bastante, que daí pega até na parte do discernimento, né? E quando ele fala ali, acho que aqui, ó, de abertura, achei ótimo, vou tirar uma foto disso aqui, que ele fala, não há atalho para a inteligência. Que é uma coisa tão óbvia, mas que a gente precisa dizer hoje, porque aí cai naquilo de soluções muito rápidas para coisas que são complexas. É, porque daí ele transformou o conhecimento dele, a sabedoria dele, em coisas fáceis de entender, né? Ó, não há atalho para inteligência. Pô, faz um sentido do caralho, mas a gente nunca tinha pensado nisso antes. Né? Outra coisa que ele fala que é, tipo, sobre você saber quem você é, para ter essa autenticidade. Ele fala sobre sabedoria. Ele tenta trazer para os primeiros princípios, né? O Naval, ele é um cara que segue muito essa teoria dos primeiros princípios, né? Que você destila o problema até entender a causa raiz dele, assim. Isso. Elon Musk é assim. Enfim, tem um monte de gente que pensa assim, que é mais fácil pensar assim, né? Ah, cara, eu tenho um problema aqui, cara. Eu preciso fazer um carro elétrico. Tá, quais são os componentes que eu preciso? Então, qual é a primeira coisa antes de tudo? Pô, é a bateria. Então, vamos focar na bateria primeiro, que o resto vai se desenrolando à medida que a gente age. As pessoas, elas não destilam o problema. Normalmente, elas têm um problema, elas se desesperam, e ele tenta tirar muito a emoção de cena. Vocês perceberem nas frases dele, ele tenta tirar a emoção de cena, assim. Fala, cara, tira a emoção de cena, porque tudo fica mais fácil. Sim. Tira o que tu sentiu de cena. O que tu sentiu não é um fato. O que tu sentiu é só para ti. O mundo não tá nem aí, entendeu? Só que isso é foda, porque tudo que ele fala, a parte disso é muito cancelável no mundo hoje, né? Porque, meu Deus, é um absurdo dizer que o que eu sinto não importa pro mundo. Até a parte que ele fala da raiva, né? É. Tipo, cara, bota no bolso e vamos embora. Não tem... Ele tenta tirar isso de cena. E daí, o que eu percebi ao longo das experiências, vendo ele, lendo ele e tal, tem muito pouco material dele, mas, tipo, ele tem um podcast, né? Que ele solta uma vez por mês. É só áudio, assim, tem no YouTube, você vai ver lá. Tem um site, é nave.al, acho que é de naval, enfim.
ele fala que ele usa muitos conceitos do passado, assim, estoicismo, ele usa Budismo, né? Ele cita budismo, muito budismo aqui. porque o que ele está tentando fazer é, pelo que deu a entender, assim, que o propósito dele é viver o melhor dessa vida com humor e presença. Tipo assim, então, muitas das coisas você não pode concordar porque talvez você não vê a vida da forma que ele vê, entendeu? Ele quer ser feliz, ter o sucesso, o dinheiro dele, né, e a sabedoria dele, sem querer aparecer, e quer que a vida seja simples, assim. Ele, por exemplo, é pró-egoísmo. Ele diz que o sistema nosso, não está no livro isso, tá? Mas ele diz que o nosso sistema ele é pró-egoísmo. Você tem que pensar em você mesmo, não no próximo, porque o próximo não está pensando em ti. E falar isso, novamente, é uma afronta universal, tá doido? Mas, ao mesmo tempo, ele fala aqui que a gente tem que fazer negócios sempre visando longo prazo, né? Isso que eu acho legal. Com pessoas que tu quer caminhar. É, tal. E ele fala de valores, né? Isso é legal. Cara, Tipo, eu achei muito bacana. Ele não é um pau nu, né? Ele não é. Não, é Não, pra tanto. cara, não. Ele tem é porquês. Muito cético, ele é pragmático, né? E ele é empírico, eu achei. Porque assim, ó, até pegando na questão, você falou dos conhecimentos, tem 2 pontos, assim, que ele traz, que ele se baseia em fundamentos básicos, e eu até anotei pra nota pessoal no sentido, assim, de coisas que eu preciso estudar. Quando eu cheguei na parte do livro que diz que ele ia deixar a lista de livro no final, eu só queria chegar na lista de livro, entendeu? Porque ele defende algumas áreas ali, a área da matemática, por exemplo, ciência, né? vendas. Para você entender conceitos bases e não ficar se preocupando com O avançado. O avançado. E aí ele diz assim, se você quer resolver um problema que já existia há 1000 anos atrás, procure na ancestralidade. Então, assim, você vai procurar em obras que sobreviveram ao tempo. Você vai procurar em pessoas que falaram disso lá atrás. Agora, se você quer resolver um problema de tecnologia, naturalmente você vai buscar referências de agora. Mas não tenta buscar um problema, uma solução para um problema de saúde que já existe há milhares de anos, né? Com fórmulas de agora. Então, e eu particularmente gosto muito disso, né? De tipo assim, cara, vamos andar de pé descalço, vamos... Cara, por que a gente reduz a luz depois das 6? Porque, porra, a gente tinha uma fogueira antes. Por que eu tenho luz amarela em casa? Porque isso remete. Então, assim, eu particularmente gostei muito que ele volta para esse lugar, e que é um lugar de simplicidade das coisas. Você não bota firula em cima de como você vai viver a vida, né? Então, tanto os conceitos básicos, que são coisas que daí eu vi que eu preciso melhorar e ter mais conhecimento sobre, que às vezes eu peno, e também esses conhecimentos de há mais tempo, né? Ele vai para lá para mais tempo. Eu achei engraçado que, tipo, o que ele fala, tipo assim, da vida, felicidade, e ele mistura, tipo, não vou dizer, pode ser um desprezo, tipo assim, cara, a gente não é nada nesse universo, mas eu tenho que aproveitar a minha vida e esse momentinho da vida. E eu adorei essa parte aqui, que isso aqui se conecta muito com o que eu acredito, que ele falando do legado. Isso aqui é muito pesado. Aqui vai uma dica importante, não existe legado. Não deixaremos nada para trás. Todos vamos morrer. Nossos filhos vão morrer. Nossas obras se tornarão pó. Nossas civilizações se tornarão pó. Nosso planeta se tornará pó. Nosso sistema solar se tornará pó. O universo existe há 10 bilhões de anos. Continuará existindo por mais 10 bilhões de anos. A vida é um sopro. Permanecemos neste planeta por um brevíssimo tempo. Se você reconhecer plenamente a futilidade do que estamos fazendo, acho que isso pode trazer grande paz e felicidade, porque percebemos que se trata de um jogo. Mas é um jogo divertido. O importante é experimentar a nossa realidade ao longo da vida. Por que não interpretar da maneira mais positiva possível? Tipo, é um desprezo pela própria vida, mas ao mesmo tempo, tipo, cara, já que tu tá aqui, aproveita. É que não é meio e que tenta um desprezo, negócio... é ele tentando justificar que se tu levar isso aqui a sério, tu tem que perceber que foi nada. É Por que na tu não se perspectiva do diverte universo... nesse meio do caminho, né? É o tal do reconhecer a sua própria Insignificância no universo. Exato. Então, como eu falei, assim, tudo que ele fala é meio cancelável, assim, porque no fim das contas ele está tentando simplificar assim. Cara, tu lembra quem... Tipo, uma coisa que eu já falei, eu acho que aqui no podcast, mas eu falo bastante assim. Uma vez eu tive curiosidade de saber quantas pessoas foram relevantes na história, né? Aí fui no ChatGPT, debater com ele, mais ou menos, nós temos 2.000 pessoas no mundo ocidental, tá? Porque eu não lia lá do outro lado, mas daqui, mais ou menos umas 2.000 pessoas relevantes, assim, sei lá, Joana d'Arc, os irmãos Wright, os Santos Dumont, sei lá. 2.000 pessoas, é nada. Quantas pessoas passaram nessa terra? Nossa. Aí tu acha que tu é o especial, e tu vai fazer a diferença, porque a empresa que tu fez, ele quer dizer isso, entendeu? Ele quer dizer, cara... Não viaja, leva com humor. Deu problema, vê o ponto positivo e a vida segue. O que te deixou com raiva, põe no bolso. O que tu vai fazer, cara?
Né? Ele simplifica. E se o que tu fizer, ele é tão louco que ele fala assim, o que tu fizer deixar outra pessoa com raiva, o problema é dela. Entendeu? É ela que ficou com raiva. Tu não leva nada disso, entendeu? Então o problema é dela. Ele chega nesse nível de sabedoria ou loucura, né? Cada um vai interpretar a sua forma, né? Eu gosto muito dessa aproximação da vida, e a gente estava conversando antes sobre outros assuntos, né? Eu até estava dizendo para vocês que eu tenho agora uma horta em casa, estou tentando fazer coisas, porque daí tu se aproxima disso com humor, tá ligado? Tipo assim, meu novo desafio é o quê, velho? É plantar tomate, velho. E a gente vai rir sobre isso, entendeu? E dane-se, no fim das contas, né? Eu particularmente concordo com muito, não tudo, mas com muita coisa que ele fala. E uma coisa que me bateu muito, assim, cara, e que eu gostei nesse livro, e, cara, é um período muito curto do livro, assim, talvez deve ter meia página dele, que ele fala um negócio que ele põe assim, ó, o que você deseja revela o que você acha que sente falta, o que você acha que falta. Então, assim, às vezes tu não sabe para onde ir, né? O que eu quero, por que... Se tu deseja alguma coisa, tá mostrando para ti o que está faltando para ti, o que falta para ti. Não talvez aquela coisa, não é um carro. Talvez você queria ser relevante, por isso que aquele carro é importante. Ele sempre bate para você olhar para dentro, assim. E isso é muito legal, né? Mas sem aquela coisa... Pô, eu já falei isso também, cara. Mas sem aquela coisa assim, meu Deus, olha o sol, que maravilhoso. Não é isso, né? É um contemplar de um jeito diferente. É se conhecer tanto... É saber por que eu quero isso e se questionar tanto, né? Até o Tim Ferriss põe no início. Eu assim, acho que deve ser muito difícil, porque ele fala muito isso, né? Tipo assim, quando tu tá com raiva, e tu parar e questionar por que isso. Então, mas sabe o que ele montou para a vida dele? Aí que tá, Nossa, né, isso é cara? muito Ele é difícil. tão anti-guru que ele montou para a vida dele o contrário que todo mundo prega, né? Todo mundo prega disciplina, todo mundo prega pressa e velocidade, todo mundo prega isso hoje no mundo, né? E o dele é o contrário, ele não gosta disso. Então, ele não gosta da disciplina. Ele diz que a disciplina é supervalorizada e o ambiente é subvalorizado. Porque, dependendo do ambiente onde você está, outras coisas fazem sentido e te melhoram e tal. E disciplina é tu lutando contra o teu ambiente, entendeu? Então, é mais fácil remover, né? A gente sempre já falou aqui algumas vezes sobre remoção de coisas. É mais fácil tu remover o que te atrapalha da tua vida e aí tu consegue ser disciplinado do que tu lutar contra. Isso é mudar o ambiente. Não é? O ambiente é soberano. Então, ele está tentando explicar isso. Então, ele é contra isso. Ele é contra essa correria. Ele fala, cara, tem dia que eu acordo e fico pensando o dia inteiro, cara. Eu não estou nem aí. Eu viajo na maionese e vou dirigir, sei lá. É contra, né? Ele falou, cara, se eu tenho tanto autoconhecimento que eu sei que com o que eu sei eu tenho uma alavanca que eu consigo fazer dinheiro sem depender do meu tempo, que é o que ele tenta inspirar e ensinar ali... Para que eu vou ficar correndo atrás? Não quer dizer que você não tem que trabalhar muito, né, cara? Não é isso. É assim, saiba onde é que está a tua alavanca. Aí trabalha bem na alavanca. Sabe o que a gente faz hoje? Troca a hora por reais, né? Falando do Brasil, troca a hora por reais. Trabalho das 8 às 18. Eu não trabalho pelo resultado, pelo desempenho. Às vezes eu nem tento ser melhor naquele dia para fazer em menos horas. Eu troco horas por reais, velho. Eu troco quantidade de e-mails enviados por reais. Aí eu falei, isso não é ter uma alavanca, né? Tem uma frase que ele usa que é de Arquimedes, eu acho, sei lá, um cara lá do passado. Arquimedes? Que é... Dê-me uma alavanca, um ponto de apoio que eu moverei o mundo. Que eu moverei o mundo, né? Tipo, olha o jeito que ele pensa. Ele fala muito sobre alavanca, né? Daí, apesar de que o livro fala uma parte sobre trabalho, uma parte sobre vida, uma parte espiritual e tal, tem conceitos que são generalistas. Ele né, fala cara? meio que na ordem, né? Tipo assim, o que tu precisa? Tu precisa gerar riqueza para tu remover o problema de falta de dinheiro da tua vida. Cara. E ele é bem pé no chão, tá, gente? Ele não é loucuragem, não, tá? Ele dá um caminho do que ele entendeu, mas não tem o segredo ali. Mas não é um guia, sabe? É uma coisa para tu questionar e pensar o que tu tá fazendo na tua vida profissional. Não, e ele abraça, até fazendo um complemento nessa parte, porque, por exemplo, ele fala de programação, de você entender de tecnologia, né? É que ele fala que tem... E aí, conforme ele foi falando isso, eu, por exemplo, fui ficando deslocada, porque eu falei, cara, não é minha praia, entendeu? Daí eu pensei assim, nossa, será que eu vou ficar muito rica, eu vou precisar disso? E aí, ele fala assim, né, se você não sabe programar, escreva livros e poste em blogs, grave vídeos e podcasts. Isso. Aí, quando eu li essa parte, eu falei, isso eu consigo fazer. Isso a gente tá fazendo. Não, sabe o que ele fala que é massa, cara? Uma coisa que eu gosto que ele fala que é massa é que tem habilidades que são alavancadas, né? Por exemplo, se você faz um sistema, você pode replicar esse sistema, cobrar caro por ele e o custo teu venal de trazer um cliente é muito baixo, né? Então, gera uma alavancagem, uma desassociação de que cada cliente que eu entro eu tenho que contratar mais um e vender mais um. Não, ele quer separar isso para você ter riqueza, né? Isso é uma então, startup, né? Aí ele fala assim, o que traz essas coisas de riqueza? É mídia, num geral, daí ele fala livro, podcast, blog, YouTube, qualquer coisa, mídia, porque uma vez gravado um vídeo ele pode se espalhar, né? Sim.
ele fala de código, matemática, ele fala de vendas. Então, tem umas áreas que ele fala que se você tiver essas habilidades, ou uma delas, ou algumas, ou enfim, você já tem uma alavanca mais natural. É difícil copiar, é fácil alavancar, se vender não tem custo de operação, sabe? Então, ele te dá umas dicas. Não quer dizer que é só isso, né, cara? Mas a ideia dele é tentar dizer assim... Pô, se tu não sabe para onde seguir, cara, estás aí com 18, 20 anos e acha que a tua vida vai ser difícil, porque tu vai ter que trabalhar... Pô, pega uma área dessa, tenta em casa, faz um sistema, porque na hora que tu acertar, vai... Ou se um post teu vai viral e o teu Instagram vira referência, tu também vai ganhar dinheiro. Então, porque é tudo escalável. Tu fez em casa um negócio que pode impactar o mundo. Sim. Mas com uma clareza, entendeu? Sim. Então... Ele dá um outro exemplo no início de tipo de riqueza, que é você... ser muito, muito bom numa coisa que ninguém mais vai conseguir ser. Que ele até dá o exemplo de um mergulhador, né? Um mergulhador que consegue pegar coisas no fundo do mar. Aí imagina que alguém detectou que tem um tesouro em algum lugar. Sim. E tu vai ser o único mergulhador no mundo, que é o tipo de sorte, né? Ele fala da parte do tipo de sorte. Isso, ele que tem 4 tipos de sorte. Os 4 tipos de sorte. Eu acho que eu não marquei aqui onde é que tá isso. marquei. Deve estar aqui em algum lugar. Enfim, ele está falando desse tipo de competência que, cara, é só tu que faz isso. Ou pouquíssimas pessoas e as pessoas vão lembrar de você mesmo sem tu fazer marketing. Tipo, só por indicação e tudo mais, sabe? Aqui, ó, maneira de ter sorte. Torcer para que a sorte encontre você, ser diligente até você esbarrar nela, preparar a mente para enxergar oportunidades ou tornar-se o melhor naquilo que você faz. Que aí a sorte eventualmente... E aí eu já tive esse problema, porque uma vez eu postei no LinkedIn que muito das coisas não são sorte, e aí eu fui sabatinado ali por um momento, as pessoas dizendo, mas quer dizer que sorte não? Não, é porque tem 4 tipos de sorte. É que a gente lembra a do acaso. E a do acaso talvez não faça influência na tua vida, mas as outras podem fazer. Tipo, eu fiquei tão bom que eu fui lembrado. Isso é um tipo de sorte, entendeu? Exatamente. Então, é você construir... Eu sou muito dessa, tipo assim, de você construir sorte, claro, né? por que não? Então... E ele fala muito a oportunidade dessas assimetrias. Ele treinou a habilidade de enxergar assimetrias. Tipo, tanto que ele foi investidor do Uber e de tantas outras coisas. Ele teve mais de 100 startups, eu acho, mais de 1000. Enfim, que ele começou a perceber assim, cara, isso aqui lá no futuro, deixa eu fazer um trabalho de pensamento. E ele não gosta, todo mundo vangloria pensamento crítico, né? O Naval, ele gosta de pensamento claro. Ele fala que há uma diferença e que o pensamento claro sempre vai vencer o pensamento crítico, porque o pensamento crítico, às vezes, a gente complica demais uma coisa que é simples. Tipo, o que é a prova de tempo? Pô, a prova de tempo é o quê? Cara, comida é a prova de tempo, cara. De alguma forma, a gente vai ter que se alimentar. Então, pô, cara, né? Por que eu vou pensar no que vai estar lá no futuro? Qual vai ser a tendência? É o que é a prova de tempo. Comida, logística, sabe? Enquanto a gente não inventar um teletransporte, velho... Vai precisar de navio, avião, então, caminhão... Ele tenta defender esse pensamento mais claro e menos crítico, porque o crítico vai tentar te levar assim, cara, então lá no futuro a gente vai ter inteligência artificial, daí não sei o quê. E o claro é, mas tem coisa que dura a vida inteira. Sim. Entendeu? Então, eu acho isso muito legal, né? Eu discordo dele infinitamente numa parada só, assim, porque todos os tweets dele, tudo que eu já li dele e tal, desconsidera o fato de que no mundo hoje nós partimos de diferentes pontos de partida. Uma pessoa que nasceu, já falei isso, eu acho que em um outro podcast, uma pessoa que nasceu lá no Rio de Janeiro, dentro de uma favela, não tem o mesmo ponto de partida de uma pessoa que nasceu em outro lugar, numa mansão, estudando na melhor escola. Elas têm as mesmas ferramentas no mundo, tudo igual, mas o ponto de partida é tipo correr uma corrida, só que um está 300 metros para trás e é só 100 metros para frente. É muito difícil. E isso ele não aborda. Isso, tipo, para mim não faz muito sentido, porque parece que ele está querendo falar só com uma classe de pessoas, aquelas que têm acesso a um celular, a um conhecimento, a uma boa educação, talvez os americanos, enfim. Mas ele também não fica falando que é só tu se esforçar que vai dar tudo certo. Não é nada motivacional. E pode ser, assim, que ele queira atingir essa galera, porque é aquela coisa, claro, assim... pode ser o público dele, né? A gente não... É de onde vem a experiência dele, né? Então, assim, eu quando penso, eu falo assim, cara, eu também não tenho muito... conhecimento, assim, quando eu vou falar de outras realidades, assim, porque a gente compreende essas realidades, a gente entende que é um outro ponto de partida, mas aí você prefere nem falar pra elas, porque eu posso falar merda, entendeu? Então, tipo, vou pegar essa minha galera aqui de empresários, né? Mas eu entendi teu ponto, que foi o caso que tu falou no livro do Jeito Harvard de Ser Feliz. Que às vezes o cara pode falar pra todo mundo sem considerar... E é meio foda, porque daí tipo, é um preconceito meu, né? Porque o meu preconceito parte do princípio de quem lê esse livro podia absorver o que de melhor dele tem, mas são realidades diferentes, né? Talvez para um cara não vá fazer o menor sentido. Porque não
não faz parte dele. Como assim, cara? Felicidade, como assim habilidade, cara? Eu tenho que só botar comida na mesa, meu amigo. As preocupações são outras. Entendeu? Então, Eu tava pensando aqui, eu acho que esse livro ele é ideal para tipo assim, quem tá com uns 25, 26 anos, digamos que está trabalhando desde os 18. Essa pessoa ela já desenvolveu alguma habilidade no trabalho que ela se tornou mais relevante, mais importante, e agora ela precisa começar a pensar Faz outras sentido. coisas. Eu acho que alguém com 18 anos, esse livro ele não vai ter tanta serventia, porque tu tá muito no início da tua vida. Sim. talvez, Eu tenho essa impressão. Tipo, Faz eu gostaria. Tipo, tem uma frase aqui que me pegou muito, que eu gostaria de ter lido ela uns 2 anos atrás. Não, a primeira regra para lidar com conflitos é não fique perto de pessoas que vivem se envolvendo em conflitos. Que desgraça. Aí logo abaixo eu tenho aqui. Se você não consegue se imaginar trabalhando com alguém pelo resto da vida, não trabalhe nem um dia sequer com essa pessoa. Meu, cara. Por que eu não li isso? Pedindo demissão Alguns anos no atrás, primeiro cara. dia. Aham. Então, é muito louco, né? Porque aí ele traz Essa dói, essas tá? frases Essa- que tu daí remete à tua própria experiência e tu começa a perceber que faz sentido. Só que tu nunca parou pra pensar assim, né? Aham, não. Pô, se não bateu de início, cara, não vou mais, foda-se. Não, vamos tentar, porque daí, pô, pode agregar aqui, pode... Sabe Deus, né? A cada situação daí tu fala, puta, cara... Não é porque o Roberto do jurídico te tira do sério que tu não vai mais trabalhar na tua Sim, empresa, vamos- tá, vamos gente? com Calma, tô também. falando daquela pessoa do teu lado ali, todo santo dia e tal. Ele tem uma frase... Calma, Alecrim Dourado. Ele tem uma frase irada. Tipo assim, cara, nunca tinha pensado nisso. Eu acho que eu não pensaria mais em 200 anos lendo. Que era assim, ó. Deseja um contrato que você faz com você mesmo para ser infeliz até você conseguir o que você quer. Cara, Porque ele diz que felicidade não é... ele até brinca um pouco com isso. A felicidade não é algo que tu vai buscar porque tem um monte, assim. A felicidade vem da ausência de desejo. Essa é a defesa dele. Aham. Porque se tu deseja menos, né, basicamente isso, tu acumula menos, tu tem menos problema, tá tudo bem pra ti daí, né? Sabe aquela barra da expectativa? Vai viajar sem expectativa, porque daí tudo é maravilhoso, porque se tu botar que tu, né, tudo vai ser perfeito, milimetrado. Pô, faz muito sentido, cara. ele até dá o exemplo, né, de que quando... inclusive, essa frase que tu falou, eu botei até um ponto de exclamação aqui, ó. Que é um acordo que você faz O consigo que mesmo, tu né? botou na interrogação, que eu gostaria de saber? Lá no início, Ah, tu era lá botou no uma começo. palavra? O que é? Não, a palavra que eu procurei, que eu já até esqueci o que ela significa, Qual que é era? mnemônico. Mnemônico. Ups, rasguei o livro. Mnemônico? Mnemônico. Trata-se, portanto, de um mnemônico muito prático e simples. É como se fosse, tipo, um caso, assim, uma situação. Mas, enfim, o que eu botei o ponto de interrogação é porque ele fala assim, você não pode ter tempo... Aqui, ó. Você deve estar ocupado demais para conseguir fazer café e ainda manter espaço na agenda. Daí eu li isso e fiquei, tipo, tá, mas se eu vou manter espaço na agenda, eu não posso fazer um café com esse espaço na agenda? Eu entendeu? fiquei pensando Tipo, também, pô, eu gosto de chegar aqui na Invoice, eu seco a louça, eu faço um café, tipo, faz parte do meu ritual para começar o dia aqui, cara. Eu gosto, né? Tipo, mas entendi a ideia dele. Tem um meio termo ali. Porque, tipo, tá. É porque ele deixa espaço na agenda bastante. Sim, Né? Lembra que ele vive a vida... Se tu abrir tua agenda para ele, ele vai ser totalmente contra isso, entendeu? mas é que nessa parte ele tá falando do construir. Então ele fala assim que você tem que estar o tempo todo dedicado a isso. Então é porque eu acho assim, ó, a parte que ele a parte que ele tá hoje, É isso, claro. né, é onde ele já atingiu um lugar onde ele pode ir contra isso. Mas o que eu entendi do livro é que ele sabe que existe essa fase antes. Então, esse início é tipo assim, cara, você vai se fuder de trabalhar e, tipo assim, todo o tempo que tu tiver, tu vai colocar nisso, ele fala, né? E que aí é essa parte de agenda, de assim, cara, o que tu tiver de tempo... Né? Mas assim, você vai guardar tempo pra quê? Para você ter tempo para pensar. Porque se você não tem tempo para pensar, você não tem tempo para fazer dinheiro, né? Ele bate muito nessa tecla, tipo, tu tem que botar um preço por hora teu, que tu acredita que deveria ser, e a tomada de decisão fica mais fácil. Tudo que for abaixo desse preço por hora, você terceiriza, e tudo que for acima, você faz. Óbvio, né? Tu tem que estar num estágio da vida para fazer isso. Não pode chegar 16 anos, vou sair de casa e agora o meu preço por hora é R$800 e tudo abaixo. Mas ele fala, inclusive, de como que ele fez a precificação progressiva. Então, assim, ó, ele traz isso de, ó, eu comecei com tanto, depois eu fui para tanto. Então, assim, ele deixa isso claro. Que é uma coisa progressiva. Mas se a pessoa, ela tem que... Lembra que no início, o autor até, que não é o Naval, é o Eric, né? Ele escreve isso, né? Ele fala assim...
tudo que tem aqui é contextualizado. Você tem que fazer, sabe, virar para o teu contexto atual. A leitura do livro ela tem que ser dinâmica para a tua própria realidade, porque o Naval bate muito na tecla que o interior é maior que o exterior. E que você não tem que se preocupar com o exterior, cara. O exterior não é mais tua... É coisa de estoicismo, né, cara? Sim. Enfim, o exterior é o problema dos outros, velho. Então, é muito legal saber que ele segue essa jornada e faz tu pensar em ti mesmo, porque hoje em dia a gente não faz mais isso, né? Eu até fiz uma brincadeira assim, é difícil tu dizer quem tu é sem dizer com o que tu trabalha, né? Tu não sabe de verdade, às vezes, quem tu és, quem que é a Bárbara, velho. Tu vai tentar, né? Tu vai dizer assim, cara, sou uma pessoa curiosa, que filha de um pai e uma mãe separados, sei lá, que tem na tua vida, enfim. Mas é difícil tu saber com certeza, assim, eu sou isso aqui, velho. Agora, trabalho, não. Quando tu vai falar de trabalho, não. Eu sou CEO daqui, eu sou diretor disso, eu sou... Então, norteia muito, né? é foda, né? E aí ele bate muito nessa tecla, assim, vamos trocar isso, cara. Ele é tão, né, enfim, da loucura dele ali, vou chamar assim, né, mas nos questionamentos dele, ele é tão questionador que ele chega a falar assim, se você pensa demais para viver o presente, a sua cabeça já está vivendo o futuro, né, porque tu está pensando em como viver o agora. Então, tu já está na frente. Sim. E aí ele traz um exemplo de crianças, né? As crianças, elas não pensam nisso, cara. Elas estão ali, e elas estão felizes porque elas não ligam para nada no exterior, cara, o que está acontecendo. Estão vivendo Elas o momento não são mesmo, influenciadas pela notícia, tudo isso para elas é ruído. O que elas estão preocupadas é da porta para dentro. Como eu estou me sentindo chutando essa bola agora? Quando eu não quiser mais chutar, eu não vou chutar. E se eu chutar uma pedra, eu vou chorar, porque está doendo aqui dentro. Não tem nada a ver com fora. E ele tenta remeter isso, assim, por isso que tu vê uma alegria genuína numa criança e tu não vê uma alegria genuína num adulto, né? Porque a gente começa a se preocupar demais com o exterior. Ele tenta conectar esses pontos do que ele acredita, né? Sim. E eu acho isso legal demais. E isso tu falou de conectar os pontos, é legal porque, no fim das contas, por mais que o livro ele seja nessas quebras, assim, ele se conecta inteiro de alguma forma. E mas quando meio zoneado, difícil. contextualizado, parece um mosaico, assim. Sim. É um pouco... Você tem que, às vezes tu lê um negócio lá, depois você fala, tá, isso aqui lá na frente, o que eu li lá no começo agora faz mais sentido. Mas ele fala dessa questão da experiência do presente. Aí ele até fala, né? Ele diz que ele acabou de comprar um carro. E aí, todo o tempo livre que ele tem, ele tá procurando coisas sobre o carro. Então, assim, ele já tá vivendo uma coisa lá do futuro, que é quando esse carro chegar... Eu tenho que saber tudo do carro. Tipo, ele já tá... Aí ele fala de viagem, né? Então, pô, a viagem é lá daqui um mês. E tu tá agora já vivendo tudo aquilo da viagem. Eu odeio isso, cara. Minha esposa. Porque daí nada é mais surpresa, tá? legal, Exato. nada mais... Sabe o que a minha esposa faz quando a gente vai viajar para algum lugar? Ela vai ver os vlogueiros de viagem, ela vê tudo onde é que eles foram. Aí ela vê o vídeo de tudo. Aí eu não assisto, eu fico olhando para baixo. Eu não quero spoiler do lugar. Porque senão não vai saber, me né? incomoda, cara. Eu não quero. E ela assiste tudo, ela já sabe exatamente. Aqui é o lugar e tal. Ela não se importa. É louco. Então... Tanto que eu tenho uma birra com ela, porque se eu vou assistir, tipo assim, um filme, um seriado que eu já vi, ela fica, então esse cara vai fazer isso aqui, né? Eu falei, assista. Mas eu quero saber já. E ela não se importa de ter a experiência estragada. Pra ela não estraga. Né? Tá. Beijo, amorzinho. E a gente se ama A gente desse já jeito. conversou sobre isso em outros podcasts. Sempre tem um Já. normal e um louco. Dependendo da ação, dependendo do assunto, Nesse um é assunto, normal e o outro é ela louco. louca. É, Nesse assunto ela é louca. Casado é sempre normal e um louco. Eu acho que eu sou normal. Se bem que ela deve pensar que eu sou louco, porque eu não quero ter spoiler do YouTube. Né? Vamos chamar ela aqui, a gente debate com ela. Eu e a vou fazer Bárbara. ela ler um livro. O assunto vai ser Jonas. Louco ou normal? E aí a gente faz perguntas, né, Bárbara? Da vida e tal, e deixa o Jonas. Pode ser um quadro, entendeu? A gente vai... Pô, eu vou... A gente chama a Patrícia, chama a Letícia. Antes da gente continuar, eu vou pegar de host por um segundo e vou perguntar assim, como é que tá a tua jornada na academia, cara? Que a gente veio falando dos episódios e vão passando 2 a 3 meses e a gente não... Eu ia fazer um comentário, só antes de você responder, quando o Nicolas contou aquela história ali em cima, de que foi uma pessoa atrás dele na feira, chorou e tal. Eu falei assim, isso que ele ainda não estava na academia naquela época, né? Era isso, imagina hoje. Imagina Então, assim, Cortou esse monstro, Eu tô te perguntando porque... Se você não tá entendendo a graça, veja os episódios anteriores do Voicecast na estante que vai fazer sentido. Então, aí como o cara que tá ouvindo o Voicecast, a pessoa que tá ouvindo, ela tá acompanhando a tua jornada, eu não podia deixar de... no meio do podcast... Eu tô um monstrão, né? Tô cada vez maior, né? Continua firme e forte. Eu dei uma zoada por causa da viagem da China, e aí eu fui pra Rede Summit, né? Mas aí eu... Cara, eu devo ter perdido... Desculpa, eu estou com...
Tinha academia no hotel da China? Tinha. Eu tinha vontade de ir lá? Não. Eu levei bermudinha e camiseta pra fazer academia lá? Levei. Não fui, Levou pra passear. Levei pra passear, cara. É bom o tênis dar uma esparecida em algum lugar. Eu Na Ásia. conheci um outro país. Não, ele promovia ele pijama. voltou de onde ele veio, só pra dar uma Eu esparecida. promovi a tênis. pijama. Virou pijama lá. Tá. E aí, não fui. Não Tem algum fui. compromisso que tu quer fazer com os ouvintes pro próximo episódio, no próximo livro, ou vamos deixar em aberto e deixa a vida me O levar? compromisso é que eu não vou mais faltar por desleixo. Tá. Até o próximo episódio. Olha, eu prometo. gente. Agora a minha vida tá em ordem de novo. Daí a gente vai pedir pra prometo. ele dar um zoom depois no braço dele, aqui Vamos no medir? braço dele. Cara, né? vou começar a fazer uma fita. Tem fita métrica, a gente podia medir. Isso é Deixa muito na bom. legenda do episódio a medida atual. Muki, tá. E aí a gente mede de novo. É no mais que próximo. eu e a Bárbara estamos fazendo um compromisso para o Jonas sem a autorização do Jonas, né, cara? Pressão, cara, eu já odeio academia, tá? Mas vamos lá, vou fazer. Vamos então. continuar com o livro, é só Tá, uma vamos. curiosidade minha. Meu Deus, que outdoor maravilhoso. Eu ia trazer um negócio aqui que eu fiquei... A hora que eu li, eu fiquei, tipo assim, indignado, porque mexeu comigo, né? Qual é a importância do networking? Aí a frase dele, acho que o networking nos negócios é uma completa perda de tempo. Eu pensei, porra, eu lá no LinkedIn fazendo networking, tu me fala um absurdo desse? Mas aí embaixo é que eu entendi. Tentar estabelecer relações de negócios muito antes de fazer negócios é uma completa perda de tempo. Tem uma filosofia muito mais confortável. Crie algo que as pessoas interessantes queiram, mostre seu ofício, pratique e as pessoas certas acabarão encontrando você. Então, faz sentido. Se tu quiser fazer networking fazendo o que todo mundo faz, vai ser muito mais difícil. Sim. E o que ele mais pega, e eu vi até um outro cara falar de uma outra forma, foi assim, cara, quando há eventos de networking, por exemplo, né? Enfim, no geral. Quando você vai, você tem que entender se você é a caça ou é o caçador, né? Porque às vezes tu tá indo lá para fazer negócio e tem um monte de corretor de imóvel tentando te vender apartamento, cara. Então tu é a caça, mas tu acha que tu é o caçador ali no meio Boa. no caminho. Então, o que ele diz é, tu vai ficar tão bom no que tu faz, cara, tão que as pessoas vão querer conectar contigo. Tu não precisa ir num evento desse. As pessoas vão te mandar um e-mail, uma mensagem, querem falar contigo, querem te chamar para algum projeto, vão... porque tu de fato se tornou relevante naquilo. Aí Essa é a real conexão para ele, né? É, aí que eu entendi que nesse caso, eu dei sorte. Porque assim, aí eu fui pro LinkedIn para falar de comércio exterior e aí eu me descobri como um bom comunicador em texto, em vídeo sobre comércio exterior. Mas então não Aí é eu a juntei- sorte que todo mundo pensa, né? Porque tu foi lá e agiu em cima, e Eu tu escreveu, agi, né? mas eu Não tava foi assim, pensando- eu não pensei assim, do nossa, nada não, saiu um texto e botaram meu nome. Sim. Não, Entendeu? não foi tipo assim, não, eu sou bom de escrever e eu sou bom no comércio exterior, então eu vou juntar essas duas coisas e vai dar certo. Não precisa isso. Claro. Na época eu pensei, eu preciso arrumar outro emprego, eu vou pro LinkedIn. Foi isso que eu pensei. Então eu dei sorte nesse sentido, que é como você fazer networking já trazendo alguma coisa de valor. Então, tipo, faz todo sentido, né? Claro, claro. É, que eu vejo que assim... Aí tu vê que tu entregou, desculpa interromper, mas tu vê que tu entregou alguma coisa também, É, né, cara? Tu entreguei mostrou alguma para o coisa. mundo um jeito de escrever sobre comércio exterior, divertido, fácil de ler, fácil de digerir, legal. Todo mundo conectou com aquilo. E aí começa a chegar a gente. Ei, Jonas, tu pensou em fazer um projeto X, Y, De uma maneira similar é o que está acontecendo com a Bárbara. Tipo, ela vem do comércio exterior, tipo, já... Ela consegue... Até no teu conteúdo tu não traz tanto exemplo do comércio exterior, mas se tu... Tipo assim, o pessoal do comércio exterior já pensa assim, não, pô, a Bárbara, ela fala disso aqui e ela já veio do comércio exterior. Então ela vai ser... Nossa, vai ser ótimo para contratar ela, para fazer mentoria e tudo mais, né? Então tem seu valor, né? É que eu vejo assim, ó, a gente deveria olhar para o networking mais Contratem como a Bárbara. A gente deveria olhar para ele, a forma que eu vejo, ele é muito mais uma consequência do que algo que você não inicia por ele. Ele, para mim, ele é um resultado de coisas que você já iniciou. Então, você vai lá, você faz muito bem o seu trabalho, você, né, faz o seu trabalho, expõe o seu trabalho, mas você não vai fazer networking, não sei se vai dar para entender o que eu quero dizer, com o objetivo de fazer networking, mas a sua rede de relacionamento, ela vem Claro. como resultado de algo que você faz muito bem. Sim. Então, você foi para o LinkedIn escrever. Você descobriu que você faz isso muito bem. A sua rede de relacionamento veio a partir disso. Então, não é como se primeiro você fosse criar uma rede de relacionamento para daí você vender que você é um excelente escritor. Até porque Ah, antes sim. ele era importador, né? Trabalhava em importadores, ele não era muito agradável, não. Não, ele Tem não, que ele lembrar. Tem uma já galera que tinha- não gosta de mim até hoje. Os inimigos. tem- Gente, ele mudou. tem que Mudei, lembrar. dá uma chance. Tu não gosta de mim? Me procure no privado, eu vou pedir desculpas. Tá tudo bem. Melhorou, né? todos nós melhoramos. A gente muda, Eu nem cara. sei o que eu fiz pra ti, mas desculpa, não. te amo. Não, digo para as pessoas, eu nem sei o que eu fiz pra ti, mas desculpa, Não, tu te não. amo. É igual Cara, eu a não tive cliente do problema. Arlon Não, que queria comigo pintar não, o Zé. muro, não Pensando é? aqui, Não. Não, eu não tive treta com o Real Cargo. Não. Não. Nem comigo na vida, nada. Não, zero. não. Aí.
Mas eu já ouvi bastante de que tu não era uma pessoa fácil de se lidar, entendeu? Não sou. Então, tua Dá reputação... pra chamar a Patrícia pra falar sobre isso. A evolução de Jonas. Cara, uma coisa... Deixa eu puxar um assunto do livro que eu gostei muito que ele fala, cara. 2 coisas que eu acho que a gente esqueceu aqui, né, nesse plano atual de vida e que, pelo menos na minha crença, faz-se de suma importância. Que ele fala muito sobre juros compostos, mas não só o modelo financeiro disso, sim, né? da Isso é vida. muito legal. Da vida. Prazo, né? E o longo prazo, é isso, cara. Putz, muito cara, legal. isso é muito legal, assim. Sim. Tudo que ele vai falando, ele sempre baseia nesse sentido, assim, de eu vou fazer uma relação, vou fazer uma empresa com esse cara, um negócio com esse cara, ou qualquer coisa, eu vou casar com essa pessoa. Tem que ser pro longo prazo. Ele sempre fala assim, cara, porque senão tu não sustenta o curto prazo, né, e as dificuldades que vêm. E o segundo é juros compostos. Ele até fala muito de relacionamentos, da relação, né, de ser juros compostos, assim. A gente se encontra aqui tanto, por exemplo, né, a gente vem aqui tanto gravar podcast, já se encontrou em outros momentos da vida, que está compondo, né? A gente vai conhecendo cada vez mais, vai se entendendo, vai fazendo piada, vai indo. Assim como o dinheiro, quando tu põe para trabalhar para ti, ele começa com 1.000, depois 1.010, depois 1.021, daí, porque tem juros compostos, a vida segue. Então, a gente, às vezes, ele é contra esse enriqueça rápido, né, e fácil, ele não acredita nisso, porque normalmente quem enriquece é quem está vendendo o caminho para enriquecer rápido, né, enfim. E ele diz que a gente esquece de pensar nesse longo prazo, assim, né? Uma das grandes advocatícias dele é parar e pensar, né? Na tua vida, no que tu está fazendo. Tipo, eu estou trabalhando lá e tal, mas o que tu está vendo lá de futuro, assim? Quanto mais tempo tu vai ficar lá? Porque quando tu abraça um trabalho, né? Um exemplo que ele deu, não sei se foi no livro ou num podcast. Quando tu abraça o trabalho, eu vou trabalhar nessa empresa, eu vou morar nessa cidade pelos próximos 5 anos, cara. Tu pensou como vai ser tua vida depois de 5 anos? É para 5 anos ou tu só está entrando e vai deixar a vida levar? Cadê a intenção nisso aqui, cara? O pensamento e a intenção nisso aqui, né? E tudo que ele fala é muito longo prazo. Assim. Eu penso no longo prazo, mesmo se vai ser usado curto prazo. Faz todo sentido para mim saber que eu continuaria também. Não tem problema, porque daí não é um fardo, não é um peso, eu não tenho expectativas de eu tenho que cortar antes da gente se matar. Porque eu sei que vai ser limitador aqui rapidinho, depois a gente vai... Entendeu? Cara, isso para mim faz um sentido absurdo, assim, cara. Eu acho que esse pensamento eu acho muito importante. Eu aplico aqui na Invoice e eu vejo que é muito importante no comércio exterior, porque as nossas relações B2B, elas estreitam. Tipo assim, eu tô lá que foi uma coisa que eu cometi o erro quando eu trabalhava em estaleiro. Aí, às vezes, eu desci o cacete, assim, em outros profissionais do comércio exterior, e aí eu fechava portas. Sabe? E ao invés de eu tentar ser um pouco mais, sabe, claro, com mais calma, empatia, enfim. porque assim, eu sei, tipo assim, eu tenho clientes aqui na Invoice e cara, cliente no B2B ele não é para sempre. Alguns são, mas a maioria não é. Então, porque... eu preciso pensar a longo prazo, tipo assim, cara, não vai ser para sempre, mas eu preciso fazer o tempo que durar saudável, porque o mundo dá as voltas de um bom sentido também. Ele pode voltar. Claro. Já teve cliente que cancelou com nós, até foi um clima meio tenso, mas me recomendou para outras empresas. Claro. Então, tipo assim, alguma coisa boa ficou. Eu acho que isso é os juros compostos que ele fala. Né? Porque às vezes não dá certo no momento, mas depois, quem sabe, volta, né, cara? Isso que a gente tem que porque ao longo da vida ele tem uma parada muito legal que é, assim, ele não tem vergonha de dizer que o que ele pensava tá errado e agora ele pensa de outra forma, entendeu? Eu amei ele isso por é isso. legal isso, cara. Tipo, tá tudo bem você mudar de ideia. O que é tu pensar a curto prazo? Digamos, o frete hoje tá $5.000 e aí tu pegou um cara que tá começando a importar agora e tu falou para ele, é 12 mil porque eu tenho que bater minha meta. Aí esse cara em algum momento vai descobrir que isso aconteceu. E acabou. Tu ganhou dinheiro só naquele mês. Aí nos outros meses tu podia ter ganho certinho. Tu acabou com a relação. Isso é pensar a curto prazo, né, cara? Sim. E tudo na vida. Eu também... Até anotei, ele fala, todos os retornos na vida provêm de juros compostos, né? Então, tudo aquilo que volta para nós, ele vem da composição desses juros. E quando a gente pensa em relacionamentos e no próprio networking, é muito interessante porque eu falo assim, gente, é muito chato a gente ficar fazendo as coisas só com um interesse de curto prazo, né? Pô, será que então que eu vou tratar bem uma pessoa só porque ela tá no hype, porque ela tá no momento, porque ela é uma pessoa famosa? Ou eu deveria tratar bem todas as pessoas porque elas são uma pessoa e eu sei que isso vai trazer no longo prazo um retorno para minha vida, porque eu estou vivendo baseado nos meus valores, em algo que é bom, e aí ele traz muito isso dentro de valores também, né? Depois que ele, acho que é um pouquinho depois que ele fala dos juros compostos, de você colocar esse dinheirinho ali, investir em algo que realmente vai casar com os teus valores de vida, né?
que não vão te corromper e que A gente aí... fala muito sobre isso, né, cara? Integridade, mentalidade, muito, valores. muito. E isso faz toda a diferença, porque a partir do momento que você se junta com alguém, você começa a botar o dinheirinho ali, e alguém que não bate com os teus valores, né? Começa a ficar complicado. E aí ele pula lá na frente, ele vai falar das decisões importantes de o sim ou não, né? Que eu particularmente gosto muito dessa abordagem, que, cara, pra mim é muito claro na minha vida. Se não é um sim óbvio, é um não óbvio. Então, se a resposta não vem muito rápido, e aí ele fala dessa questão de mudança de cidade. Devo mudar para tal lugar? Devo casar com essa pessoa? Ele usa uns exemplos assim. Cara, se é tipo, não sei, É não? é não. É não, claro. Sabe? Isso serve até pro teu amigo que tá te chamando pra um churrasco, ele fala, vou ver e já volto. A resposta é não pra ele, tá? Já saiba que é não. Tipo, se eu te convidei pra um churrasco, o Jonas fala, deixa eu ver com a minha mulher. É não. Porque quando é sim, é sim. Sim, aí depois eu vejo como é que a gente faz, né? Depois a gente dá um jeito. Eu demorei pra aprender essa lição. Segurei cara, muito amigo por muito tempo assim E isso facilita cara, como muito cansa, a vida. cara. É. Isso facilita Nossa, muito cara. a vida. E é aí- difícil porque, Ei, tipo, vamos fazer isso aqui? A princípio, sim, vamos ver. Vai se foder, cara. a gente tem uma barreira cultural também, Hoje né? eu mudei. Eu falo assim, cara, eu tô indo lá, tu quer ir também? Que aí não quer. Sim ou né? não? É. Não, tô indo. Não Se- tem eu vou te- ver. Se tu for, eu tô lá. Pronto. Tô fazendo assim, cara, minha vida. É, É muito mais muito- fácil, cara. Aí eu fico me privando de fazer coisas porque a outra pessoa não vai. Mas tu entende que daí isso também é muito cultural nosso, né? No Brasil, se tu fala não, direto assim, eu quero fazer um churrasco lá em casa, tu só responde assim, não, tipo, não quero, não tô afim, tu é mal educado. Tu Tu tem que dizer assim, agredindo a pessoa. cara, eu até queria, mas, pô, cara, veja bem, a Tem minha que dar uma mulher... volta, né? aham, e outras culturas é, não, normal, tipo, eu não tô afim, cara, só. Tipo, eu te amo ainda, não tem problema, eu só não quero hoje. Sim. O teu churrasco ainda é bom, fica tranquilo. Não... Aqui, se tu diz não, é tipo, cara, o Jonas mudou, né, velho? Caralho, tá um pau no cu, velho. O cara não nem churrasco mais, velho, olha ali. Mas sabe Entendeu? que Então- é culturalzíssimo e é um exercício que dá pra fazer. Assim, ó, eu, particularmente, dá, eu comecei né? a mudar no tipo da resposta. Por exemplo, eu tinha a mania de me justificar muito. Mas assim, ó, pra absolutamente tudo. Hoje eu me justifico quando eu realmente quero. Assim, ó, putz, eu realmente, pra essa pessoa, eu gostaria de dar um contexto satisfação, maior, aham. uma satisfação maior. Só que eu tinha essa de assim, a pessoa me convidou pra um aniversário. Aconteceu, inclusive. A pessoa me convidou para o aniversário, mandou um convitezinho lá. Daí eu falei assim, poxa, que bacana, agradeço, mas não vamos. Ponto. A pessoa veio de volta, por que não? Aí eu falei, que caceta, velho. Era só, tipo assim, dizer, ok, era só valeu. aceitar Tu o quer meu, muito tipo, eu no teu aniversário, cara? Meu Deus do céu, né? Eu penso assim, eu nem sou tão legal, tá ligado? Foda-se, Eu penso cara. isso também, É. Tu faz Foda-se, tanta não, questão não. assim, cara, chama aquele Pô, negócio ainda do bem lugar. que ele não vai ser um custo e o bicho é bem chato, sei lá, então, entendeu? tipo assim, eu falei, cara, tipo assim, já tava muito, tipo, sabe, vamos parar por aí. E aí já tinha sido um exercício pra mim de não falar assim, ó, nossa, infelizmente a gente tem outra coisa nesse dia. Eu não tinha realmente. E aí eu tenho, sabe as mentirinhas brancas, né? Mentirinha branca, essas coisas. Ah, eu vou falar que eu tenho outra coisa só pra pessoa não ficar chateada. Aí eu entrei nesse exercício de, cara, corta essa parada e Vou falar a verdade. você vai falar a verdade. Então, assim, agradeço, mas não vamos, ponto. Não é não vamos porque, nossa, a gente tem outra coisa. Ai, Cara, cara. é um baita de um exercício, Tem outro- assim, ó. Eu fiz uma dessas, mas aí eu tava aprendendo a dizer, não, eu fui um cavalo. Tem essa linha. Eu falei não e escrevi essa seu linha. filho da puta depois, né, cara? Eu fui... Minha irmã não vê o podcast, quem sabe ela veja, mas meus pais vêm, vão fofocar provavelmente. E aí, cara, eu tinha meu sobrinho, tava com, sei lá, 3 anos de idade. Aí todo ano ela me chamava para ver a apresentação de final de ano do meu sobrinho. E Que aí, raio de tio assim, tu é, gente, né, pra quem não Jonas? me conhece, eu não quero ter filho. Eu não fico babando por criança pequena. Eu sou assim e ponto final, tá? Me Isso respeita. não quer dizer que eu não acho que você não tem que ter filho e tal. É eu, tá? E aí, beleza, primeiro ano eu fui lá ver. Tá chato, hein? Segundo ano eu fui lá ver. Pô, chato, tem um monte de criança ranhenta lá, não sabe nem o que tá fazendo. Aí no terceiro ano, gente, vai ser no dia tal. Aí eu mandei pra ela, não, eu não vou. Ponto final. Por que você não vai? Aí eu falei, eu já fui 2 anos, é muito chato, eu não vou mais. Cara, Pronto, Meu. confusão na família. ou seja, Destruiu 30, a ela ficou guerra na família. 30 dias sem falar comigo. tá. Assim, que ela realmente é muito emotiva, ela é diferente de mim. Então. Até tem uma coisa aqui em Santa Catarina que um pessoal de São Paulo me falou, eu nunca tinha percebido. A gente tem tanto medo de falar as coisas de forma agressiva, às vezes, mesmo querendo só ser direto, né? Porque, tipo, há diferença entre agressividade e assertividade, vai, assim.
que a gente tem uma mania de diminuir quase todas as palavras que a gente fala assim aqui, em Santa Catarina. Fala assim, vamos fazer um churrasquinho lá em casa, porque se falar churrasco parece que é um... Né? Tudo, cara. Eu vou mandar Cuida só mais desse embarquezinho aqui. Vou ver aqui embarquezinho e já resolvo tudo. E eu não tinha percebido isso nunca. Eu sou daqui, a gente né? coloca no diminutivo as coisas. Falou, cara, você tem uma mania de querer, sabe, afofar, assim, algo. Sério, cara? Sim, em São Paulo a gente fala, vou ver o teu embarque e volto aqui. Eu tenho mais um embarquezinho pra mandar. Sim. Porque daí é rapidinho, né? Aí a gente faz o churrasquinho, daí... Por que vocês fazem isso? Eu falei, cara, é intrínseco. Tipo, tu nasce aqui, tu já faz. Eu comecei a perceber, eu mesmo e todo mundo ao redor fala. Incrível, cara. É incrível. E aí ele falou que é só Santa Catarina. Eu não comecei a perceber ainda fora, mas é... Pronto, você ferrou com a cabeça todos os agora todo mundo vai chegar agora a gente vai prestar atenção nisso. É massa, né? O cara vai estar no lado da empresa e fala, passa essa pastinha aí pra mim. Pronto. Pastinha. A pasta é pequena. A pasta é pequena? Não, então chama de pasta, porra. Entendeu? Vai ser assim. Mas a gente tinha um gestor na empresa que, assim, ó, era demais, assim, ó, tudo eles davam o diminutivo. E aí... Você é catarinense? Ele deveria ser. Sim, só que assim, ó, ele cresceu no Canadá. Tá. Só que eu já tenho uma outra teoria, que não é só uma questão de Santa Catarina, mas se você for pegar as pessoas que geralmente evitam conflito, aí, né, olhando uma parte de comportamento, as pessoas que têm tendência a evitar conflito, elas vão ter tendência em diminuir a palavra. Porque aí não fica tão agressivo, né? E aí a analista dele, uma vez, foi dar um feedback pra ele. Falou assim, ó, tem como você parar de diminuir as palavras? Por que você tem essa necessidade de afofar tudo, ficar tudo fofinho, bonitinho? Tá ficando chatinho? E ela já era muito tipo faca na bota, sabe? Aí ela deu esse feedback. Eu falei, cara, faz todo sentido. Só que aí, quando ela falou dele, aí eu comecei a me perceber que foi o que tu fez. Eu falei, porra, várias vezes a gente usa o diminutivo, né, cara? Claro. Que coisa. Enfim. Tá. Isso não tá no livro, foi outro alt-tab, mas foi muito interessante. Agora a gente vai, educar livro. a comunicação do catarinense no comércio exterior. Prosseguindo. Olha, cara, tem uma coisa que eu também gostei muito, que ele fala que felicidade é uma habilidade e não um sentimento. Ele não é um objetivo, não é algo a ser perseguido. Ela é cultivada e ele ainda fala por meio de atenção, por meio de presença, por aceitação e por desejos mínimos. Tipo, parece complexo, né? Mas o que ele fala é que felicidade ela é uma habilidade. Você pode escolher, sim, chegar na empresa feliz não estando feliz, cara. Sim. Se você se treinar para ver assim, cara, não tem motivo, beleza? É uma coisa interna, interior minha. As pessoas em volta, elas não são responsáveis por isso, cara. E se são, eu deixei ser atingido. Né? Ele traz muita autorresponsabilidade. Eu sou realmente fã disso, né? Então, ele até puxa coisas assim, cara, o ego, ele cria sofrimento, então tem que abandonar um pouco essa identidade, porque quando tu tem essa identidade, para mim isso não serve, vira problema para ti mesmo, amigo. Não é, né? Não num modo aquele, sabe, tem um manual de CEO hoje, assim, né, ou de grande pessoa no mundo, assim, a pessoa tem que ser desprovida de vaidades, tem que ser minimalista e tal. Ele não está tentando dizer isso, ele está tentando assim, como felicidade é uma habilidade treinável, deseje menos, cara. Se tu desejar menos, tu vai ser mais feliz, porque o desejo para ele é um contrato para ser infeliz até tu alcançar aquilo. Tipo, ele vai linkando essas coisas. Eu acho isso, cara, de uma clareza. Pô, verdade, cara. Sim, felicidade é uma habilidade, porque às vezes tu fala assim, cara, tá no banheiro ali, pode ser número 1 hoje, tá? Fazendo número 1 de boa. Daí tu sai e fala, cara, a partir de agora o meu dia vai ser bom. Chega, deu. É uma decisão, né? Deu, acabou. Não, deu. É isso. E voltar para tua mesa e trabalhar para aquele dia ser bom, né? Como uma habilidade. Tem um tweet legal dele aqui, pegando esse assunto, página 144. No trabalho, cerque-se de pessoas mais bem-sucedidas que você. No lazer, cerque-se de pessoas mais felizes que você. Cara, é verdade, velho. Tu vai pro teu hobby, vai pro ferido, vai encontrar gente reclamando da vida o tempo inteiro, né? E aí entra na parte de ambiente que tu falou antes. Agora você quer remover aquela pessoa do ferino que eu sei. Pensa nisso aí, cara. Que todo mundo leva Heineken e o cara leva uma colônia quente, né? Vai ter que ter uma conversinha com essa pessoa. Não adianta também a gente achar que a vida é um morango, né? Ela pode ter coisas melhores do que... E a gente escolhe, é isso que pra mim é o mais legal. Então, assim... beleza, eu não escolho com quem trabalhar, mas eu escolho... eu escolho o quanto que isso me impacta, entende? Claro. Eu coloco os meus limites e uma vez eu cheguei na terapia, meu psicólogo, eu falo que ele não tem abordagem, né? A abordagem dele é freestyle. Então, ele chega lá, cada dia uma pancada diferente.
E aí, uma vez eu cheguei, eu tava meio putaça lá com uma pessoa, a gente tinha teoricamente sênior, deu chilique no meio do escritório e tal. E aí eu cheguei e Não falei foi um assim, chiliquinho? Não foi um chiliquinho, foi foi um um chilicão. chilique, Um não, chilicão do tipo, avisar todo mundo, estou indo chorar no banheiro, enfim. Aí... Eu dou uma nota 9 pra esse show aí. Dou uma nota 9. Foi um show bem bonito. É um show. Aí eu tava indignada, que eu tava tipo assim, meu Deus, ela é uma sênior, BBB, enfim. E aí cheguei lá no meu querido Diogo, aí eu falei assim, fica fulano, não sei o que. E falei, aí ele olhou pra mim e falou assim, e tá assim por quê? Daí eu, ué? Falei, porque eu estou frustrada com essa situação. Daí ele, sim, e tu acha que a culpa é dela? Aí eu parei, eu falei, cara, foi ela que ocasionou. Daí ele assim, ó, ninguém frustra ninguém. Você se deixa frustrar. Ninguém é capaz de fazer você sentir raiva. Você é capaz de se permitir sentir raiva. Por isso que ele fala muito desse interior, né? Assim, Então quando você tá começa a deixando entender... acessar. Porque senão... E aí o que eu vejo? Senão você vira escravo da própria vida no sentido de... Cara, eu estou simplesmente à mercê das ações dos outros. Então, são os outros que comandam o meu estado de humor. Que aí a gente vai fazer um gancho em inteligência emocional, que é... Cara, eu tenho a gestão das minhas emoções e Claro. o quanto que isso me afeta, o quanto que isso me abala ou não. Então, cara, tu pode dar seu surto, dar o seu chilique aí. Agora, se eu me deixo atingir por isso ou não... E tem uma outra coisa, né? Lembrando que esses sentimentos que a gente sente, parece redundante, né? Mas os sentimentos que a gente sente por um outro ter feito algo, às vezes é químico, né? Eu realmente senti frustrado ou raiva. Mas é o que eu faço com ele É isso. que define se eu deixei ele ser atingido ou não, né? Exato. Então, que a gente não vai... E até quando a gente pega o gancho de inteligência emocional, que eu até brinco, né? Que não existe inteligência emocional porque as emoções são meio burras, né? Mas a inteligência emocional justamente não é não sentir. exatamente. É o que eu isso. faço com isso que eu sinto. Então, eu vou chorar no banheiro e vou avisar todo mundo? Eu vou ter um ataque e vou ser grosso com as pessoas? Aí é muito bom que ele fala nessa subtração de coisas, né? Então, tipo assim, ele tá tentando dizer isso assim, cara, tu tem que parar de se importar com as coisas para fora, subtrai isso, subtrai o fato de que tu não controla as notícias, o Sim. presidente, sabe, as coisinhas do mundo, assim, não, tô brincando. Tu não controla, então já subtrai isso da tua vida, não deixa mais isso te impactar, que daí tu vai ver que o que tu realmente importa para ti vai te fazer ser feliz e tu vai ter a estabilidade, né? O problema é que, tipo assim, eu acho que o caminho nosso hoje, ele é muito já delimitado para coisas acontecerem, né? Desde como é que tu vai aprender, né? Nós temos um caminho até o terceirão do colégio, até a faculdade tem que ser aquilo. A gente tem um caminho de inteligência emocional, porque quando tu se frustra, o teu pai te ensina de uma forma e não dizendo, cara, o teu problema da frustração é teu, né? Não tem nada a ver com isso, porque quando se frustra e começa a chorar, o teu pai vai lá e te dá um chocolate, sei lá, entendeu? Tipo, a gente Ou uma surra, dependendo da tua geração, né? Então, Chinela canta. sempre o externo acontece. A chinela canta é muito bom. Enfim, a gente é meio doutrinado a essas coisas, né? É difícil quebrar isso depois, né? Porque o período cognitivo que a gente passa sendo doutrinado segundo a ciência, é o mais importante ali, né? Na nossa juventude, é onde a gente é esponja, a gente aprende a ser quem somos, né? Eu acho que tem muita coisa que vem no nosso material, né? No DNA, e agora tendo uma filha, eu acho que comprovou mais ainda. É uma questão perceptiva minha, né? Não fiz nenhum experimento científico. Mas eu acho que a minha filha já tem personalidade, cara. Ela já sabe o que gosta, o que não gosta, já faz birra, já sabe? Então, tem coisas que não foram, né, treinadas, é inerente dela. Mas imagina que dos 4 anos, 3 anos de idade, ou 2, 1, sei lá, quando tu entra na creche até tu sair desse... Quanta coisa já não é imputada em ti, como se fosse um CD, um disquete, colocando... Pô, disquete é velho. Mas, enfim, um pendrive, um... Disquete é Drive. aquele ícone para salvar arquivo, tá, gente? Enfim, nós somos documento. altamente condicionados pelo ambiente sei lá, que a gente então- está e pelas coisas que a gente é exposto. O legal da teoria dele, ou da filosofia de vida dele, né? Porque tudo isso que a gente está debatendo é um guia da filosofia dele, do que ele acredita, e até é muito legal porque ele não quer convencer os outros, né, cara? Ele está dizendo como ele pensa. Isso, segue, não segue, não estou vendendo nada disso, não quero vender o livro, entendeu? É bem legal nisso. É que ele tenta te trazer uma solução para isso, que é subtração. E a gente esqueceu de subtrair no mundo, porque o mundo empurra a gente a adicionar mais coisa. Eu tenho um carro, agora eu tenho que ter um porta-celular para carro, e daí agora eu tenho uma mesa, então eu tenho que ter um porta-celular para mesa, então eu já tenho 2 porta-celulares. E uma hora um deles não vai funcionar, e vai me frustrar, porque, né, porra, uma hora quebra e tal. Então,
Ninguém ensina a subtrair, cara. Ninguém ensina a subtrair. E o pensamento de primeiro princípio tenta subtrair, né? Porque a questão principal do pensamento de primeiro princípio, que é o que ele usa, o Elon Musk usa e outras pessoas usam, é assim, se eu for para o básico, toda vez que eu vou para a próxima camada, né, vamos dizer assim, para eu fazer essa garrafa eu preciso de plástico. Aí a próxima camada é o formato, né? A gente já se habituou que o formato de garrafa é esse. E se não for? Tu começa a questionar coisas. Esse não é o formato. Pô, se fosse quadrado era mais fácil, aí não tem que ter um molde específico. Então vamos fazer quadrado. Entendeu? Tipo, eles tentam fazer isso, eles vão subtraindo coisas para tentar tirar problema da tua vida e complexidade da tua vida, que já é complexo o suficiente. É que né? subtrair coisas não tem um... Acho que não dá prazer. Não dá prazer a curto prazo, igual você ter coisas. Não tem né? dopamina nenhuma, né? Eu acho. Comprar e receber, tipo, chegou a tirei encomenda. E aí a gente já vai para uma natureza do ser humano que é uma parada bem intrínseca, que é justamente a reclamação, o vício nesse tipo de coisa. Então, quando ele traz, por exemplo, as 3 coisas de ou tu aceita, ou tu muda, ou tu deixa pra lá, que também é maravilhoso, eu falo assim, cara, eu não suporto gente reclamando do meu lado, porque eu falo, assim, tem a reclamação que você faz com o objetivo de resolver. Sim. Né? Nós temos um problema aqui, não tá funcionando, não sei o quê, mas vamos resolver. E tem a reclamação pelo simples fato de vou reclamar, e você pode dar 100 soluções para aquela pessoa. Mas ela não quer resolver. Nenhuma vai funcionar, né? Então, cara, ou tu aceita e cala a boca, ou tu muda esse negócio aqui. Aí o deixa pra lá dele, eu nem sei como é que faz isso pra deixar pra lá, porque pra mim ou tu aceita ou tu muda, mas enfim, né? Eu acho que tá meio junto do aceita, né? O deixa pra lá. Porque algumas coisas tu não vai conseguir subtrair. E elas ainda assim vão ter uma dose de problema e dor de cabeça. Mas tu que escolhe o nível de influência, né? Exato. Se eu escolhi isso aqui, galera, tipo, meu carro deu um problema. Parabéns, você tem um carro, entende? Se você não quer ter problema com o carro, não tenha um carro. Entende? Então, assim, é muito mais simples você ver dessa forma. Passa pra tua nota aí. Não, eu tinha pego aqui o pedacinho que fala de felicidade dele aqui. Para mim, felicidade é, acima de tudo, não sofrer, não desejar, não pensar muito no futuro nem no passado. Aceitar o presente e a realidade dos fatos do jeito que ela é. Bem fácil, né? Então, Bem eu tive um insight disso, né? Porque quando ele definiu o que é felicidade, eu tentei definir a minha forma de felicidade naquele dia, sentado no sofá lá, antes de escrever a SAP e tal, e para mim é paz. Quando eu estou em paz, assim, fala, de boa... Se quiser ter paz na vida, precisa ir além do bem e do mal. Fica de boa, tá tudo certo. Assim, a felicidade não é aquele contentamento toda hora sorrindo e tá tudo bem, é sempre dose de dopamina. É só assim, cara, não tem nada que tá acontecendo de errado na minha vida no momento. Assim, eu tô tranquilo. E o que tá acontecendo de errado na vida não tá me atingindo porque eu escolhi não atingir, tá tudo bem. Gente, isso é teoria, né? Na prática é difícil demais tu seguir nisso, né? Porque, tipo mas assim... é treinável. Mas assim, e tu começa a perceber... Tipo estágios, né? Tu começa como iniciante, né? Aprendiz 1, 2, 3 e vai, né? Vai. Então, tipo Pode assim, melhorar, né? como ele fala, é treinável, né? Então, ficar em paz também é treinável. O problema é que antes, tudo que a minha família mandava no grupo me incomodava. Porque era algum problema, né? Porque grupo de família, normalmente é um problema. O Jonas não foi na apresentação do sobrinho dele, né? Porra, que bicho, né? Que porra. Meu Deus do céu. Então... E depois tu começa a aprender assim, cara, na irmã. real, velho, vou mudar de ambiente, eu vou arquivar a conversa de família, porque daí não me incomoda, entendeu? Eu não vejo a vida segue. Daqui a pouco, não, eu posso ver. Já estou treinado para não me incomodar, eu já estou nem aí, eu já sei que eles vão fazer isso. E vai em estágio, e não é de um dia para o outro, né? A gente tenta acelerar algumas coisas, e enfim. Isso, para mim, faz todo sentido, né? Tu nunca define algumas coisas na vida, e olha a definição de felicidade dele. Não é sorrir todo dia. A felicidade é o que permanece quando nos livramos da sensação de que algo está faltando em nossas vidas. Aí. É a paz, né? Louco. Louco. Vamos entrar nos capítulos que vocês não curtiram muito? Não, eu não tenho nenhum que eu não curti. Não, digo no final muito. ali. Tá. No final ali, que é mais sobre design de vida, sobre a parte de saúde, que a gente tem que comentar sobre o livro todo, né? Eu acho que tem...
Cara, eu não consigo pensar uma parte assim, pô, não gostei de jeito... Não tem, cara. Eu realmente, para mim, não tem. Assim, eu acho que o livro, de forma geral, foi todo muito bom. Eu já não falo muito da parte aqui que ele tem de filosofia, que aí... Eu gostei muito de uma frase aqui que eu também nunca já vou pensar, que é uma coisa que eu acredito, que é: não quero estar por perto de ninguém com quem eu não possa ser totalmente honesto. Nossa, libertador, cara. Muito bom isso. Tipo, cara, tu vai casar com alguém que tu não consegue ser quem você é, Sim, cara. Tipo, tu perfeito. tá muito errado isso, cara. Tu vai ter amigos que você tem que esconder quem você é. Meu Deus do céu, cara. Ele Tipo, fala uma coisa, tu falou isso, me remeteu a uma outra coisa aleatória, né? Eu acho que não tem conexão, mas por como veio, a gente tem que falar. Ele fala assim que antes de jogar um jogo, você tem que escolher o jogo certo para você, né? Porque, no fim das contas, perde mais tempo escolhendo o jogo certo do que ficar tentando ser melhor num jogo errado, né? Não sei por que Reis me remeteu isso, mas eu lembro de um exemplo assim. Imagina que o Michael Jordan começou a vida dele, no começo, jogando beisebol, velho, e treinando beisebol. Se ele tivesse seguido lá, talvez ele ia ser o melhor do mundo. Outra coisa, se o cara que foi o melhor do mundo no esporte dele começou fazendo outro esporte, tu acha que tu tá atrasado hoje? Tu acha que meu Deus, o mundo vai acabar? Que é toda a filosofia que o Naval tenta ensinar, assim, sabe? Cara, escolheu o jeito certo, o jogo certo, aquela habilidade que você tem que para ti parece brincadeira e para os outros parece um esforço. Todo mundo tem um pouco disso, né? A gente às vezes não sabe identificar, mas pergunta para o amigo. Eu já fiz esse teste, né? Eu mandei para meus pais esses tempos, vai fazer uns 2 meses, vai. Mandei para eles assim: ô pai e mãe, o que eu me interessava demais quando eu era criança, que, cara, era inerente meu, assim. Vocês viam assim: cara, sempre tá fazendo isso, cara. Sempre tá fazendo isso, cara. Sempre tá fazendo isso. Uma parte continua comigo e uma parte eu esqueci. Uma parte era a leitura. Só, cara, tu sempre gostou de ler, cara. A gente não dava conta de comprar gibi, tinha recurso escasso, então sempre tinha que ter alguma coisa para tu ler. Tu chegou um ponto de começar a ler jornal, cara, de uma coisa de adulto. Porque eu gostava de ler, cara. Sabe Deus por quê? Veio comigo, né? Enfim. E a segunda era artes, cara. Tu sempre tentava pegar um lápis e desenhar alguma coisa. Uma vez tu pintou a porta do teu quarto, tu desenha extremamente mal, mas tu sempre tentou expressar de alguma forma alguma coisa. Falei, essa parte aí morreu, né? Faz 200 anos que eu não pego nada, nunca tentei nada, não pintei uma parede branco, nada. E na época ela falou: cara, tu ia lá nos lugares, comprava guache, pintava a parede de casa, tu pintava uma porta, pedia pro pai trazer um pedaço de madeira da praia para tu fazer. E hoje tu não... Então, assim, quando tu não sabe... Agora eu estou plantando tomate, né? A vida dá uma reviravolta boa. Não, o que eu quero dizer é, quando tu não sabe o que tu é ou qual é a tua habilidade, às vezes tu pode recorrer para quem viveu contigo e talvez perceba essa habilidade que tu não sabe. Né? É que eu acho que a dificuldade é justamente essa. Às vezes é tão natural, ou já foi natural, que você ignora. Porque é muito fácil para você. E ele bate nessa tecla de ser... o que é brincadeira para você, assim, o que é fácil para você e o que é difícil para os outros, né? Talvez o Jonas encontrou na comunicação, coisa que ele não sabia antes, assim vai, entendeu? Sim. Loucura. Fui encontrar bem depois mesmo. Mas indo para essa parte final ali, uma coisa também dentro de filosofia, puxando onde o Jonas parou, eu gostei que ele fala do budismo racional e é onde ele traz esse empirismo assim, de, poxa, beleza, tem várias coisas que dizem que funciona e que é bom, mas eu testei. Então, quando ele traz algumas práticas do budismo, da meditação, eu testei e eu vi que realmente é bom para mim. Então, por isso, eu continuo fazendo. Acho que a gente até falou disso um pouco no outro. Então, ele não aceita as coisas pelo simples fato de que, putz, alguém falou, instituiu isso aqui e é a verdade. Não. Alguém falou, eu vou testar e vou ver se para mim isso é verdade. Para mim isso funciona. Ele falou, acho que de uma meditação que ele foi fazer à noite, que daí a meditação falava assim... para ele sentir energia pelo corpo. Daí ele falou, cara, eu vou tentar, assim, né? E ele falou que foi ótimo, assim, foi incrível, ele se sentiu super bem, mas ele se dispôs àquilo. Não é como se ele primeiro tivesse decretado que aquilo não existe, né? Claro. Então, por isso que eu gosto muito disso, assim, cara, testa primeiro. Às vezes a gente já descarta algumas coisas sem chegar nesse ponto do teste, pra gente saber o que é bom pra nós. Então, aqui nessa parte de filosofia que ele fala, o que me destacou foi esse ponto de testar, né? É louco porque aí vem lá vou voltar lá no início, no Tim Ferriss, ele escreve uma parada assim, ó, que é, eu levo o Naval a sério porque ele, 2 pontos, questiona praticamente tudo, consegue pensar nos primeiros princípios, testa as coisas bem,
Eu estou traduzindo aqui, provavelmente no de português deve estar diferente. Enfim. Tradução livre, beleza. É muito bom em não deixar ele... Vai lá. É bom em não se deixar enganar. Isso, é bom não se deixar enganar. Muda a sua mente com regularidade, né? Muda a sua forma de pensar com regularidade. Ri bastante. Pensa holisticamente, ou de forma holística. Pensa no longo prazo e não leva ele tanto a sério. Ele mesmo tanto a sério. Então, se tu vê os exemplos que ele dá, ele tem essas meio regras, assim, se questionar tudo, testa as coisas e tal, para não também passar alguma coisa que é teoria e ele não, de fato, acho que testou, né? Sim. Eu achei muito bom. E tu, Jonas? Cara, acho que podemos ir para as conclusões já, cara. É. Então, vocês recomendam um livro? Gostaram? Quem vocês acham que é o público ideal? Eu acabei até adiantando isso, né? Mas, Bárbara, o que tu acha desse Cara, livro? eu vou contigo no sentido de que talvez não faça o livro inteiro tanto sentido para alguém muito novo, porque eu tenho uma teoria, né? Que algumas coisas a gente primeiro precisa sangrar um pouco para daí a gente levar aquilo a sério, né? Claro. Casca. Então, especialmente quando a gente entra ali nos últimos capítulos, talvez os primeiros para alguém novo, ok. Agora, eu particularmente, eu tenho os pilares de saúde e de bem-estar como pilares base, assim, para mim. Então, só que eram coisas que eu não levava tão a sério uns anos atrás, né? Então, talvez, se a gente pegue ali, né, nessa parte que ele vai falar de cuidar de você mesmo, né? E todas as vezes que ele fala da combinação de açúcar com gordura, né? Tu podia até ler o que tu postou no LinkedIn, né? Que é bem legal ali do Save Yourself, do salve a você mesmo. Né? Tá, vai falando aí, Bárbara, que eu vou Porque abrir aqui. essa parte é interessante. Então, eu vejo que ele é bom para qualquer um que não queira uma fórmula pronta. Ele tem princípios. É isso aí. Mas o que, pra mim, assim, ó, mais fez sentido, que era esse gráficozinho aqui que eu queria mostrar. Gráficozinho. Gráficozinho. Percebemos. Aí, ó, o gráficozinho. É o pequeno mesmo. É um pequeno gráfico Ele é um mesmo. pequeno gráfico. Ele fala... Porque isso aqui... Aí você vê que engraçado, né? Eu falo isso aqui há anos. E eu não sabia que estava escrito em algum lugar. Inclusive, um funcionário meu usou essa frase para pedir demissão. Porque eu tinha ensinado para ele, essa história é boa. Que é assim, que ele fala, e ele traz aqui no livro, que as escolhas difíceis vão levar a gente para um futuro melhor. E as escolhas fáceis vão levar a gente para um futuro mais difícil. E isso, para mim, é lei, assim. É lei. Toda vez que a gente evita decisões difíceis no agora, e eu acredito que quanto antes uma pessoa na vida tiver essa noção e essa certeza de que isso acontece mesmo, melhor ela vai viver a vida, né? Então, eu recomendo, porque quando eu vi que ele trouxe isso aqui, eu falei, cara, isso abarca tudo que ele quer, tudo que ele está falando aqui, né? Não é uma fórmula de, 2 mais 2 igual a 4, né? Só que se você aplicar este gráfico para qualquer coisa na sua vida, esse gráfico ele aplica. De todas as decisões fáceis que você toma no presente vão te levar para um futuro mais difícil. E as decisões difíceis vão te levar para um futuro melhor. Então, quando a gente parte desse princípio, eu me proponho a fazer escolhas difíceis que me colocam num certo nível de desconforto, sabendo que eu vou colher isso depois. Boa. Agora, se todo o tempo eu estou escolhendo aquilo que é fácil, cara, não vem reclamar para mim depois que, tal coisa aconteceu na minha vida. Só fiz escolhas, entende? Sim. Então... o que eu publiquei hoje é da parte é no capítulo do Salve a Si Mesmo. Os médicos não tornarão você saudável. Os nutricionistas não deixarão você magro. Os professores não deixarão você inteligente. Os gurus não acalmarão você. Os mentores não deixarão você rico. Os treinadores não deixarão você em forma. Em última análise, você deve assumir a responsabilidade. Salve a si mesmo. É isso. Pega esse tapa na cara aí. Pega esse tapa na cara. É perfeito essa parte. Bom demais. Muito, muito bom. Olha, Tu recomenda, né? Eu recomendo. Acho que tu recomenda, né? E eu recomendo, e assim, cara, eu concordo com vocês que há talvez níveis de maturidade ou de avanço na vida para, né, entender parte de um capítulo ou parte de outro. Mas eu acho que seria interessante você ler o quanto antes e entender esses princípios, né? O problema é que você vai botar valores, né, nesse momento. Por exemplo, quem é que vai botar um valor na parte espiritual de alimentação enquanto está tentando vencer na vida e pagar a escola do seu filho? É bom você saber que vai chegar uma hora que você vai conversar sobre isso, né? Mas, primeiro, foco no que é primordial, né? Enfim, é como se tivesse a escala de Maslow lá, né? Primeiro as necessidades básicas, depois o resto, né? Mas eu gosto que esse livro ele traz uma forma de pensar a vida, meio que num todo, assim,
não desconsiderando que nós vivemos num mundo capitalista, que grande parte do que... Porque muito do que se fala é como se o dinheiro fosse a causa do problema do mundo inteiro, e ele tenta desmistificar isso. Ele fala que, na real, o dinheiro é um meio e ele está em abundância aí, cara. Está aí. Para tu pegar, tem certos princípios que, se tu levar a sério, como uma alavancagem, entre outras coisas, você consegue pegar isso e não ser mais um problema para você. A diferença é o quanto disposto está a tomar uma decisão difícil dessa, e abraçar o que vem com ela. Porque quero ser rico. Sabe o que você tem que fazer? É um balde de coisas difíceis pra caralho. É isso. E aí você está disposto, a enfrentar? Eu gosto muito dessa ideia dele de tipo assim, eu vou fazer um livro meio de um almanaque, uma filosofia, nada tático, faça isso, depois aquilo. Ele é meio um mosaico, confuso e tal. E você vai usando o que você quer ali no momento da sua vida. Daí você vai, porque eu tive que reler ele de novo, 2 anos depois, 3 anos depois. Pô, tu já tem um outro impacto assim, Lá naquele momento, o meu impacto era muito da ação, me deu um despertar na ação, assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, minha vida não pode ser só isso, eu tenho que dividir conhecimento, eu gosto muito de dividir, porque quando eu jogo um conhecimento, sempre volta alguém debatendo, eu gosto disso demais, até para enfrentar as crenças que eu tenho, não tenho vergonha de mudar a opinião, o que é legal, porque daí ele meio que valida isso e tal, daí me questionei muito sobre... Por que eu preciso de um mentor, de um guru, cara? Ele está dizendo o contrário disso. Tem que olhar para dentro, não tem que... Pô, mas eu concordo ou não concordo? Esse foi o momento lá. Esse momento para cá é muito mais filosófico, muito mais saúde, muito mais assim, pô, o que o Arlon, de 20 anos, talvez seria legal ele ter visto, assim, para facilitar um pouco, ou pelo menos clarear um pouco aquela confusão que era... Ele, porque naquele momento eu não sabia o que eu queria da vida, eu só queria trabalhar, eu quero ser rico, e o que eu faço? Pô, lembra, eu me formei em gastronomia, terminei no comércio exterior, tipo, umas coisas aleatórias, fui morar na China, era tudo tentando descobrir, assim. E ele fala que tentar descobrir faz parte do processo, e que tu devia ter parado um pouco mais e pensado. Paciência, e ter paciência. E até fiz um post esses dias sobre isso, assim. Paciência é diferente de esperar, Paciência, você fez uma ação e continua fazendo ela e sabe que o resultado vai vir, à medida com que você avança. Uma hora vem. Esperar é fazer nada e achar que alguém vai fazer por ti. Então, tenha paciência, mas não espere. E aí, muitas das coisas linka com o que ele foi passando, assim, mas vira intrínseco. Assim, tu não pensa que o Naval falou isso e por isso eu acredito em paciência, entendeu? É porque ele tenta passar meio essas leis aí. Não é lei, porque lei parece que é uma coisa imutável e tal. Princípios, crenças, enfim, nortes para você tentar se encontrar e tal. Por isso eu indico muito assim, para qualquer idade. Mas lembrando, e concordo 100% com você, não vai fazer sentido tudo para você naquele momento, como não fez para mim as 2 vezes que eu li partes. Mas é um bom livro que é fácil de revisitar ele. Dá para pegar os capítulos específicos que tu tá a fim de ler de novo, não precisa ler de cabo a rabo. Isso é que é legal, cara. Eu acho que eu comecei a gostar muito de livros assim com o Sociedade do Cansaço também, assim, porque se tu lê um pedaço faz sentido, não precisa o contexto inteiro, o contexto inteiro da coisa. Tipo, a gente fez sentido o livro sem entender o capítulo 6 do Sociedade do Cansaço. Então, que ninguém se manifestou ainda sobre o capítulo 6 do Sociedade não do Cansaço. Veio feedback ainda? Não, porra, lamentável. Também, o bicho que entender aquilo, pelo amor de Deus. Mas, cara, chat GPT, Bárbara, qual é o livro que tu escolheu para o nosso próximo episódio? E aí você Sou pode... eu que vou mostrar? Sim, você vai mostrar. Vou mostrar. E aí você se prepara para o próximo episódio, já começa a ler também, adquire o seu. Qual que é? Mostra aí para a câmera do meio. Mais de 50 milhões de exemplares vendidos. Olha só. Vai ter Turma um da jabá. Mônica. Almanaque do Chico Bento. Bom, a minha escolha foi um clássico, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E... Nunca li por ranço do título, tá? Sério? Influenciar pessoas e falar, eu não vou dar essa porra aí. Tem uma figurinha Mas que eu era jovem. Como Perder Amigos... E irritar pessoas. Isso é bom. Muito bom. Então agora você vai... Vou ter que ler agora, porque tu trouxe o livro, né? Aí tem que lembrar que esse título é de 1800, 900 e alguma Gente, coisa, eu não né, sei gente? de quando que Porque hoje influenciar é irritante, né? A gente pensa nos influencers. Gente, este é um livro de 1981. Ele tem uns 50 aninhos aí, vai. Então, 81 esse livro? 81. Aí influenciar naquela época era talvez outra conotação. Enfim. E contexto. Mas essa é a nossa próxima leitura. Tu já leu ele ou tu... Eu já li. Já leu ele. Eu também já li. Bom demais. Sobrou só pra mim, então. Já li, ele tá meio até com orelhinha aqui, coitado. Então tá bom. Então tá aí o próximo livro. Já aproveita, você já leu o Almanaque de Naval Ravikant.
Comenta aí, se não leu ainda, já aproveita para adquirir, depois deixa suas impressões aqui. O podcast vai ficar por aqui para sempre, deixa depois seus comentários. Se vier coisa legal, a gente pode até trazer aqui para comentar nos outros episódios, antes de abordar o próximo livro, aí, fique à vontade. Chama a gente no LinkedIn, no Instagram. Isso, aí, manda no tem, privado, tal, se preferir. manda, Fica à vontade que nós temos um grupo Fala entre que nós tu não três quer para... se identificar, tá tudo certo. Tá tranquilo, a gente faz desse jeito aí. Beleza? Então, muito Fechou. obrigado. Obrigado. Trabalhos Valeu. encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Falou.